Santos, São Paulo empataram em 1-1 na Bandeirantes. Quem vem é você, vem Martelli, vem Martelli, com vontade, hein, filho? Valeu, Ulisses Costa transmitiu para você na Vila Belmiro. Santos 1, São Paulo também 1. Ninguém com seus 3 pontos para casa, hein? O clima na Vila Belmiro, ei, peixinho. Deixou escapar o São Paulo também, que vencia pelo placar de 1-0. A sequência do futebol brasileiro, do futebol da Bandeirantes, a partir de agora, Arena Barueri. Palmeiras e Vitória se enfrentam, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em andamento, por enquanto, Palmeiras 2, Vitória 0. Na Bandeirantes, reportagens desta noite. 37, primeiro tempo. Alô, Bruno Miliossi, boa noite a você. O Palmeiras vence 2-0. Palmeiras em campo para audiência da Bandeirantes. Fala, Bruno Miliossi. Fala, Martelli, boa noite a você, amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Palmeiras escalado com um Carlos Miguel no gol, na direita 12 Kelvin, linha de zaga, um gol para cada um. Gustavo Gomes 15, 26 Murilo, pela esquerda 22 Piquerez, meio de campo 17 Marlon Freitas, 8 Andreas Pereira, 18 Maurício, no ataque 40 Lan, 42 Flaco Lopes e 9 Vitor Roque. Palmeiras está escalado, joga 38 minutos com essa formação, vence o jogo pelo placar de 2-0. Palmeiras inteiro de verde, com exceção de seus calções em branco. Vitória está de branco com seus calções em preto. O Vitória, que joga aos 38 do primeiro tempo, perde pelo placar de 1-0. De Jair Ventura, jogo parado, Flaco Lopes está sentindo. Qual é a escalação do Vitória, hein, Miliossi? Vamos lá, do 22, Gabriel, que já foi vazado 2 vezes. Na direita 45, Nathan Mendes está amarelado. Linha de zaga de 5, Richelli, 77, Neres e 13 Marcos. Pela esquerda, o 13, Ramon. Meio de campo de 44, Baralhas, 98, Kaique. E no ataque, 17, Aitor, 33, Eric e 23, Fabri. Martelli. Essa é a sequência do futebol brasileiro. Vai ser jogada a equipe do Palmeiras, que está à direita na Arena Barueri. À esquerda está o Vitória. Quero saber de preto e azul. Jogo parado, tiro de meta para o Carlos Miguel. Quem é que apita o jogo, em Miliossi? Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, auxiliado por Bruno Bosquilha e por Leila, hein? Leila Nayara. Quarto árbitro é Arthur Gomes Rabelo, quem cuida do VAR é Daniel Nobre Bins. Campeonato Brasileiro, segunda rodada, sai jogando a equipe do Vitória no campo de defesa, está centralizado Neres gira o jogo pela meia esquerda para Zé Marcos. Zé Marcos cruza a fronteira, mete a bola nos pés de Kaique, tenta o lançamento à frente pela linha de fundo, a bola é forte demais, chegou na toda a extensão do campo, não chega na bola pela meia esquerda, Eric. Vai-se embora pela linha de fundo, tiro de meta para o Palmeiras e só isso. Quase 40 jogados, análise no microfone da Bandeirantes, futebol da Bandeirantes, boa noite a você. Tudo bem, Leandro Quesada? Grande Martelli, tudo bem? Abraço a você, Miliossi, especialmente os nossos ouvintes de Palmeiras e Vitória. Bom, o Palmeiras já era melhor, né? Até os 20 minutos, 5 finalizações contra apenas uma do Vitória. É uma tentativa ali, né, de entrosamento envolvendo 2 figuras importantíssimas que vão ser fundamentais nesse meio-campo, o Marlon e também o Andreas. Muito trabalho em cima também do Alan, que é um jogador de muita capacidade, mas aconteceu numa bola parada o primeiro gol, né, de cabeça do zagueiro da equipe do Palmeiras, Murilo, e depois na sequência o Gomes, outro zagueiro, fazendo 2-0, ou seja, os zagueiros estão resolvendo a partida para o Verdão nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Martelli. 2 para o Palmeiras, 0 para o Vitória, arremesso lateral para a equipe do Palmeiras, bater no campo de ataque pela meia direita no futebol da Bandeirantes. Passamos de 40 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, muita gente ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no FM da Bandeirantes, na faixa estendida em todos os cantos do Brasil. O futebol da Bandeirantes na sequência do Brasileirão. Vitória sai jogando pelo campo de defesa, escapa da marcação, Zé Marcos gira pela meia direita, a bola é boa para Aitor. Aitor cruza a fronteira com liberdade para Nathan Mendes, esquerda da grande área, Nathan Mendes dominou, olhou para o meio da grande área, não cruzou, soltou lateralmente pela ponta direita, se aproxima Aitor. Aitor escapa da marcação, chega no combate, pede a falta, Aitor derrubado. Para o jogo, Sávio Andreas Pereira comete a falta. Falta marcada pro Vitória bater no campo de ataque pela meia direita. Com reclamações dos 2 lados dos bancos de reserva, é isso, Miliossi? E bem à frente do Abel Ferreira, porque o Aitor ficou penteando a bola, fazendo uma graça até que chama essa falta. Aliás, o Aitor é jogador de futebol, Martelli, mas ele é bom no bingo, sabia? Como é que é? Ele é bom no bingo. Cantar la Piedra? Isso, o sobrenome dele, Canta la Piedra. Ah, entendi. Você entendeu, Kessá? Claro, canta a pedra. Vou falar, eu ganhei muita coisa na minha vida profissional, mas no bingo, isso de oportunidade estou falando, viu, Kessá? Mas no bingo não ganhava nem o leitão lá em Alfenas, viu? Nem tómbola você ganhava. Não ganha. O pessoal que sabe fazer isso é a Tia Nelma. Entendeu? Profissional nisso. O jogo tá parado na Arena Barueri. Tá sentindo o jogador do Palmeiras. Me parece ser o Piquerez.
E o detalhe, hein, o Piquerez está jogando na munheca esquerda dele. Você já viu aquele relógio que não tem tela, mas mede tudo? Batimento cardíaco, essas coisas, Milhões. É caro, hein? Na bala, hein? Mas tá tudo certo com o Piquerez, Milhões. Recebeu um carrinho do Eric ali pelo lado esquerdo de campo e rapidamente se levanta o lateral esquerdo uruguaio. Aliás, Martelli, Palmeiras hoje completamente titular. Todos os jogadores à disposição, sem grandes desfalques. E uma novidade, hein? No banco, Lucas Evangelista voltou depois de 5 meses. É a opção do Abel Ferreira. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. 42, quase 43 minutos jogados deste primeiro tempo. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe o empate na Vila Belmiro. 1 para o Santos, 1 para o São Paulo, também com Everton Ramos, com Alexandre Pretzel e com Paulo do Vale. Vitória tenta ser jogando pela meia direita. Alan ganha a bola pela linha de fundo, perde no bate, volta pela meia esquerda, se apresenta para o Domínio Zé Marcos. Zé Marcos volta a jogada por dentro do campo de defesa, está pressionado. Sobe a marcação do Palmeiras, estica a perna direita. Andrés Pereira põe para fora, Ramon. Pressionado, ganha a lateral do campo de defesa pela meia esquerda. Ferramenta profissional é Vonder. Da Obra Oficina, produtos que vencem, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. Leandro Quesada, 43,5. Ouvinte da Bandeirantes que estava curtindo o Sansão. Agora com o Palmeiras em campo. Te falar um negócio, Quesada. Para o segundo tempo, o Palmeiras com 2-0 não relaxa tanto, mas já olha para o clássico de domingo, Quesada. É uma boa questão que você faz aqui, não é? O jogo já está praticamente definido, né? É só o Palmeiras jogar sério. Se não tirar o pé, pode ampliar. O Palmeiras tem sido pouco atacado pelo time do Vitória, com uma dificuldade enorme, né? O meio-campo bem distante do ataque. Praticamente o Vitória passou todo o tempo só se defendendo, se defendeu mal e o Palmeiras construiu essa vitória por 2-0. O que eu faria? Eu rodaria o time na segunda etapa, justamente respondendo a sua questão, não é? Já pensando no clássico contra o Corinthians no próximo domingo, até porque amanhã o Corinthians vai entrar praticamente com um time alternativo diante do Capivariano pelo Campeonato Paulista. Peças para carro Motocaminhão é na Carta, sabe por quê? Ora, porque na Carta é tudo azul pela frente. Já vem um intervalo inteligente, daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para trazer tudo de Palmeiras e Vitória, claro, no apito final também com ele de tudo de Santos e São Paulo. Ricardo Capriotti no microfone da Bandeirantes. O futebol da Bandeirantes, amanhã tem mais. Mariceu tá conosco, Gugu, Antônio Carlos, Bruna Ferreira, muita gente ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a sequência do Brasileirão. É falta pro Vitória bater pela meia esquerda. Levantamento vem pro meio da grande área, o rebote na meia lua, chute pro gol de Zoro no meio do caminho. Tava lá o capitão. Baralhas bate em cima da marcação aos 45 do primeiro tempo e ganha escanteio para Vitória na ponta esquerda em Milhossi. Era uma boa chance do Vitória, rara na partida e desperdiça a camisa 44. Escanteio, o Aitor vai para a cobrança. Quando sobe a plaquinha, temos mais 4 minutos de jogo. Vamos até 49 no primeiro tempo. Aitor canta na pedra, levanta na primeira trave, vem pro toque de cabeça. Livre de marcação, o zagueiro manda longe. Longe do gol pela linha de fundo inteiro de vermelho. Carlos Miguel para fazer a cobrança do tiro de meta, Milhossi. De novo seguro, não tocou na bola ainda o Carlos Miguel, apenas acompanhou a saída de tiro de meta. Inclusive o Carlos Miguel jogando em Barueri, assim como o time do Palmeiras, ainda não perdeu, hein? Tá engranando a 6ª vitória consecutiva. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Palmeiras. Flaco Lopes abre a jogada pela meia esquerda pra Roque, escapou da marcação, linha de fundo, bateu no gol, espalma Gabriel. Rebote de Alan, bateu, explodiu na cabeça do zagueiro. Pé alto do Alan, pega na cabeça do zagueiro, depois da boa finalização do Vitor Roque e melhor ainda a defesa do goleiro Gabriel e pinta cartão, não é isso, Milhossi? O Alan nocauteou o zagueiro da equipe do Vitória, não tem nem o que fazer, né? Um chute na cabeça do jogador, claro que uma disputa de bola, não tinha intenção, o Alan até entende a marcação da arbitragem, mas o amarelo já foi dado. Antes disso, grande defesa do Gabriel, e o Vitor Roque sairia cara a cara com o goleiro, e ele foi buscar, o Abel não gostou do cartão não, tá revoltado no banco. Com uma amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata. E é tudo azul pela frente. Deixa eu passar no plantão esportivo aqui, 46,5, estava ao meu lado ouvindo o Ulisses Costa, mas agora no ar. Ô Pedro Cohen, boa noite a você. Alguns destaques do plantão esportivo, fala Cohen.
Fala, Martelli, ótima noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, ó, já encerrado, Flamengo 1, Inter 1, o Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Você acompanhou na Rádio Bandeirantes Santo 1, São Paulo 1. Lá no Mangueirão, o Remo e o Mirassol empataram em 2-2. O Mirassol chegou a estar perdendo por 2-0 esse jogo. E bola rolando para Grêmio 1, Botafogo 2 lá em Porto Alegre, Martelli. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil, pode confiar. 47 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa na Arena Barueri. Por enquanto, 2 pro Palmeiras. Gustavo Gomes e Murilo marcaram. 0 pro Vitória, 2:30 de acréscimos. 4 de acréscimos quis o juiz. 47,5. Vamos até 49. Gabriel inteiro de cinza. Quebra pro campo de ataque para a equipe do Vitória. Sobe para tocar de cabeça. Corta a marcação do Palmeiras com o Piquerez. Volta a bola pela meia direita. Devolve Kaique. A bola volta mais uma vez para Kaique. Kaique de perna direita. Quebra pro campo de ataque. Não tem ninguém. Chega na marcação, vem firme por baixo no combate, bem o Murilo. Murilo por dentro para Marlon Freitas gira pela meia direita. Alan tenta descer para o campo de ataque, ele ergue a cabeça, busca espaço, passa pela ponta direita. Kelvin pediu, recebeu, desarmado. 48 minutos jogados no primeiro tempo. Arremesso manual para o Palmeiras bater na meia direita. 2 para o Palmeiras, 0 para o Vitória. 48 jogados, futebol, Bandeirantes, futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Palmeiras troca passes do campo de defesa. Vai terminar o primeiro tempo na Bandeirantes, do futebol da Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pegando a sequência do Brasileirão. 2 pro Palmeiras, 0 pro Vitória. Daqui a pouco, em instantes, Ricardo Caprotti assume o intervalo inteligente da Bandeirantes. Marlon Freitas domina pelo círculo central do gramado. Ergue a bola na entrada da grande área. Bolão pra Flaco Lopes, girou, tentou soltar a bola pro Roque, era pra bater no gol. O Flaco Lopes tinha chance de bater no gol e tentou soltar essa bola. Miliose. E eu não esperava isso dele, porque é um chuta-chuta o Flaco Lopes. Sempre que tem a chance, finaliza. Dessa vez. Tentou ser o garçom, não encontra o Vitor Roque. O Palmeiras segue no ataque. Teve a chance agora o Palmeiras, que desce mais uma vez pela meia esquerda, linha lateral da grande área. Andreas Pereira dominou de letra. Bolão para Piquerez, cruzou por baixo, olha o gol. Maurício. Gol! Maurício, jogada do Verdão por dentro, Andreas Pereira, ele é bom de bola, entrada da grande área, soltou a bola para Piquerez na quina da grande área, na linha lateral da área, falta a bola para ele, Andreas Pereira de letra para Piquerez, que atacou a linha de fundo, acreditou na área esquerda, Piquerez recebe a bola de Andreas Pereira, Piquerez ergue a cabeça, olha para o meio da grande área, cruza, rasteiro para Maurício, na entrada da pequena área, passa a bola do zagueiro, chega para Maurício, aos 49 minutos jogados no primeiro tempo, debaixo do gol, livre, um náufrago na pequena área do Vitória, com a perna direita ele empurra na rede do Vitória, lá no meio do gol. Agora Palmeiras 3, a explosão do torcedor no fim do primeiro tempo, Palmeiras 3, Maurício. Vitória 0, Miliossi. Para avisar o torcedor que ainda tá chateado nessa semana com a saída do Rafael Veiga, que o Palmeiras tem meio, um meia que vai pra rede pela segunda vez na temporada. Maurício dentro da área, bem posicionado, não teve nenhuma dificuldade para empurrar essa bola, fazer o 3-0. No destaque da jogada, bem trabalhado do bom cruzamento do Piquerez. O Palmeiras atropela o Vitória em Barueri, Martelli. Ricardo Caprotti, intervalo inteligente é seu. Palmeiras vai pro intervalo de jogo vencendo por 3-0 Vitória. Boa noite a você, Caprotti. Fala, Martelli, boa noite a você e a todo mundo que está conosco. Aí a vitória tranquila, não é? Aí o Palmeiras vai sobrando em campo contra o Vitória e garantindo 3 pontos no Brasileirão. Vamos lá pro gramado da Arena Barueri, porque Verdão na frente, 3-0 sobre o Vitória. O que é que você tá vendo aí, hein, Bruno Migliozzi? Muita comemoração, Capri, entre o Abel Ferreira e os seus jogadores. Gostou demais do que foi no primeiro tempo, não é pra pouco, né? Venceu por 3-0, vitória parcial contra a equipe baiana do Jair Ventura, que tá encarando o primeiro revés
neste Campeonato Brasileiro. Capri, destaque também para a galera da torcida que volta a ter uma confiança grande nessa equipe. Palmeiras vinha aí de um momento complicado, derrota contra o Botafogo, não vinha de bons resultados, também no Brasileirão ainda não tinha vencido. Já muda o ânimo e muda o clima da Arena Barueri nesse primeiro tempo. E o bom é que tem mais. A ideia é um vira 3, acaba 6. O pessoal tá confiante e o Vitória se lamentando pelo resultado parcial, Capri. Muito bem, você já volta aí, Bruno Milhozzi, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Leandro Quesada que vai explicar pra gente como foi esse primeiro tempo e essa vitória parcial. Tranquilinha do Verdão. Fala, Quesada. E aí, Lelê, boa noite. Fala, chefe, tudo bem, Capri? Ô, Capri, tem treino que é treino e tem jogo que é treino também, né? Aquela história que é jogo, treino é treino, vou mudar agora, tá? Tem jogo que é treino. Nossa, que espanto esse Vitória, hein? Pelo lado negativo. E um dia desses me perguntaram quem eram os times que iriam cair para a segunda divisão e tal. E você sabe que eu não coloquei o Vitória? Que eu fiquei com aquela imagem do final da temporada passada, né? O Vitória conseguiu dar uma escapada e tal. Mas hoje uma aberração em campo. Um time que só se defendeu mal. Na hora da construção de jogo, um espaço enorme do meio campo para o ataque. Tanto que num determinado momento o Eric, não é? O jogador ali de ponta e tal, estava pedindo um pouco mais de aproximação. Mas enfim, o time veio para São Paulo, veio para Barueri para tentar fechadinho arrancar um empate. E contra o Palmeiras é assim, se você não atacar, o risco de perder o jogo é muito grande, né? Porque o Palmeiras tem, apesar de não ser o Palmeiras que todo palmeirense quer ainda, tem um técnico que sabe muito, que talvez não viva uma grande fase, e tem jogadores realmente de um nível muito acima da média. Esse terceiro gol do Palmeiras, Capriotti, foi uma coisa linda. Coisa linda, como você diz, não é? Uma trama linda, com a participação do Marlon, tocando para o Andrés, tabelando com o Piquerez. Olhar atento, cabeça erguida, cruzamento perfeito para o Maurício ampliar para 3-0. Eu já dizia aqui para o Martelli, com 2-0 o jogo estava praticamente garantido, com 3-0 só se acontecer realmente uma hecatombe em Barueri para que o Vitória consiga pelo menos um empate. Primeiro gol com o Murilo de cabeça. Palmeiras voltou a trabalhar essa bola parada na cobrança de escanteio. O Andrés viu muito bem a chegada do Murilo. Murilo subiu com o zagueiro do Vitória, Zé Marcos, e fez 1-0 aos 23. O Palmeiras já era melhor aos 23 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 28, foi a vez do Gomes. Aí foi uma lambança da defesa do Vitória ao afastar a bola com o Neres. A bola sobrou ali para o Murilo. O Murilo tocou para o Gomes e o Gomes ampliou para 2-0 o Palmeiras. E aos 49, o gol já citado e já devidamente narrado aqui pelo Martelli, os 3-0 do Maurício. O que eu faria para encerrar e voltar para você? Como o 3-0 está praticamente garantido essa vitória, o importante é rodar esse elenco com as 5 prováveis substituições no segundo tempo. Afinal de contas, Capriotti, final de semana tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians, então não precisa cansar a rapaziada mesmo no início dessa temporada. Então roda, dá a rodagem, coloca outros jogadores, faz alguns experimentos, porque a vitória contra o Vitória já está garantida pelo Campeonato Brasileiro. Ricardo Capriotti. Sim, mas o Lele, aí o torcedor do Palmeiras pergunta o seguinte, não é? Foi uma evolução do time, o time melhorou em relação às últimas partidas, do ponto de vista técnico e tático, ou é a fragilidade do Vitória que permitiu o Palmeiras desempenhar tão bem nesse primeiro tempo? Pô, que casca de banana, hein, chefe? Que isso, mano. Não, é o seguinte, Capri. Mas você é o especialista, não, Capri, né? Você sabe, você vai concordar comigo, são as duas coisas, porque às vezes também um time mais forte pega o outro mais frágil e não consegue emplacar 1-0, 2-0, quiçá 3-0, né? Acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não é fácil enfrentar um time que fica ali só na defesa como o Vitória, né? O Palmeiras esteve atento a um possível contragolpe, é verdade, mas eu vejo o mérito sim. Olha, vamos esquecer os 3 gols, tá? Até os 23 minutos, o Palmeiras já tinha 5 finalizações contra apenas uma do Vitória. Estava tentando trabalhar bastante a jogada com o Alan lá pela direita. Esse moleque, número 40, é muito bom jogador. Desenvolvimento do jogo com a presença do Marlon e do Andrés, que são os caras que o palmeirense quer que apareçam mais nesse meio campo, até pela crítica ao trabalho do Abel, né? Naquele negócio
de chutar a bola toda hora lá pra frente e tal, né? Que a bola passe mais vezes pro meio campo. Isso não quer dizer que uma hora não possa ter uma bola esticada, né? Todos os times fazem isso, mais ou menos, mas fazem isso, né? Então, eu acho que tem algumas coisas positivas que a gente já tá começando a ver. E aí, mas foi na bola parada o gol, Quesada. Tá, mas bola parada, é treino, né? É o cruzamento. É o Andrés Pereira vendo que o companheiro está chegando bem posicionado. É a capacidade do Murilo subir mais que o companheiro de profissão, o zagueiro do Vitória, né, o Zé Marcos, que estava no lance, para fazer 1-0. O Gomes, que fez a leitura certa, uma espanada, a bola voltou para ele, posição legal inclusive, né, Capriotti? Foi lá e fez 2-0. E o terceiro gol, que é uma trama super linda, pô, né? Marlon, Andrés Pereira, Piquerez, Andrés, Piquerez, cruzamento e o Maurício. Então, respondo para você, houve uma evolução. Repito, às vezes um time bom, melhor, e a gente sabe que o Palmeiras enfrenta um adversário que não tem toda essa capacidade e trava. E hoje o Palmeiras fez 3-0. Acho que o palmeirense, pelo menos nessa noite, tem que curtir, parar de ser cri-cri e entender que o Palmeiras está fazendo um grande primeiro tempo pelo Campeonato Nacional. Valeu, Quesada, você já Boa. volta aí. Daqui a pouquinho também retorna para todo o segundo tempo, em que o Palmeiras vai vencendo Vitória por 3-0. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes para a gente dar aquela conferida na tabela e nos jogos já disputados nesta quarta-feira, noite de segunda rodada do Brasileirão. Não saiam daí, parada rapidíssima, já voltamos, até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder, você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Teve a chance agora o Palmeiras que desce mais uma vez pela esquerda, linha lateral da grande área. Andrés Pereira dominou de letra. Bolão para Piquerez, cruzou para o Marcelo, gol!
Maurício! Maurício, jogada do Verdão por dentro, Andrés Pereira, ele é bom de bola, entrada da grande área, soltou a bola para Piquerez na quina da grande área, na linha lateral da área, volta a bola para ele, Andrés Pereira de letra para Piquerez, que atacou a linha de fundo, acreditou na área esquerda, Piquerez recebe a bola de Andrés Pereira, Piquerez ergue a cabeça, olha para o meio da grande área, cruza, rasteiro para Maurício, na entrada da pequena área, passa a bola do zagueiro, chega para Maurício, aos 49 minutos jogados do primeiro tempo, debaixo do gol, livre, um náufrago na pequena área do Vitória, com a perna direita ele empurra na rede do Vitória, lá no meio do gol. Agora Palmeiras 3, a explosão do torcedor. Tá aí o Pedro Martelli e o terceiro gol do Verdão nessa vitória parcial sobre o Vitória por 3-0. Daqui a pouquinho o Martelli estará de volta para todo o segundo tempo na Arena Barueri. Agora é hora de dar uma passada aí no placar esportivo desta quarta-feira. O Pedro Cohen vai destacar o que pra gente agora, hein, Pedro? Vamos lá, Capri, boa noite para você. Vamos lá, vamos destacar aqui os jogos já encerrados desta quarta-feira. O Flamengo e o Internacional empataram em 1-1. Borré abriu o placar para o Colorado nos acréscimos da primeira etapa e a Arrascaeta, de pênalti, deixou tudo igual lá no Maracanã. O Bragantino venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Gustavo Neves marcou o gol do Massa Bruta. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes o Sansão, Santos 1, São Paulo também 1. Zé Rafael marcou para o Peixe e Caleri deixou tudo igual para o Tricolor. O Remo marcou seus 2 primeiros gols desde a volta à elite do futebol brasileiro. João Pedro aos 7 minutos da primeira etapa e Aleph Manga aos 38 minutos do primeiro tempo. Só que o Mirassol conseguiu reagir no segundo tempo e deixou tudo igual com Igor Formiga e Natan Fogaça. Esse jogo terminou 2-2. Em andamento agora, o Grêmio vai perdendo em casa, em Porto Alegre, por 2-1 para o Botafogo. O Brasileirão, a rodada do Brasileirão termina amanhã com Bahia e Fluminense às 7 horas lá na Arena Fonte Nova. Às 8 tem Vasco e Chapecoense no Rio de Janeiro. E em Minas Gerais, no Mineirão, às 9h30 tem Cruzeiro e Coritiba. O Corinthians não joga essa rodada do Campeonato Brasileiro porque joga o Campeonato Paulista amanhã, Capri. Tem Corinthians e Capivariano às 8h30, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. E só pra gente finalizar esse giro, Capri, bola rolando na Libertadores de 2026, hein? O 2 de maio e o Aliança Lima vão empatando em 0-0. É isso aí, o Pedro Cohen de olho em tudo, em toda a movimentação do esporte nesta noite de quarta-feira. Times já voltaram para o segundo tempo aí, Bruno Migliozzi. Capri, Palmeiras já postulado no gramado e o Vitória voltando agora. O Verdão sem mudanças para a segunda etapa. Palmeiras não muda, Quesada, tá tranquilinho aí, não é? Vai com o que terminou mesmo, que tá tudo bem, não é, Quesada? Mas enfim, não vai mudar o preço do dólar, né, Capri? E aí durante o jogo a gente pode esperar algumas alterações, enfim. Pode ou tirar o pé para ficar mais tranquilo, né? E de repente não machucar ninguém sentiu alguma coisa nesse início de temporada. Eu defenderia rodar, né? Acho que é legal rodar, principalmente com um jogo tão encaminhado, tão bem encaminhado contra o Vitória na Arena Barueri. É isso aí. O Vitória muda ou não muda aí, Migliozzi? Mudando, Capri, são 2 mexidas na equipe do Vitória. Vai sair o 5 Richelli, entrar o 21 Dudu. Ele tira um zagueiro e coloca um meia. A outra mexida, Capri, vai sair o 45 Nathan Mendes para a entrada do 95 Matheus Silva. São as 2 mudanças na equipe do Vitória. Jair Ventura precisa botar o time pra frente, para tentar pelo menos um empate aí, sonhando com o empate, não é, Quesada? É isso, né? Perdido por 3, perdido por tudo, né? Então, pelo menos tenta se criar no jogo, de repente faz um gol aí, não é? Faz um segundo gol, entra na partida. Tudo pronto para começar, Capriotti. Vamos voltar para o segundo tempo, é com ele mesmo, solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capriotti, no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes, começou, mas voltou. Começou o segundo tempo, mas voltou. Invertem seus lados. Agora, se o juiz vai autorizar, o Sávio Pereira Sampaio à direita, Vitória à esquerda, o Verdão ganhando por 3-0. Apita Sávio Pereira Sampaio. Começa o segundo tempo na Arena Barueri.
Curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de quarta-feira. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vitória. Verdão bem, não mexeu, não mudou. Vitória perde por 3-0 e mexe. Confirmando as alterações de Jair Ventura. Fala, Biriozzi. Vamos lá, Martelli, teve uma confusão, até no press kit, né, da equipe do Vitória, passaram pra gente. O 95 é o Kaique, que a gente tinha escalado como 98 a 95. Entrou 98 agora. 98, Matheus Silva, no lugar do 45, Nathan Mendes. Outra mudança, saiu 5, Richelli, veio 21, Dudu. Então, o Matheus Silva com a 98 está em campo. Se o 95 vier, aí sim é o Kaique. O Dudu está com a 21. Também está escalado. Mas também veio, é isso? Entendi. O Kaique com a 98. Começou o jogo. Sim, é o que começou o jogo. Perfeito, então. 2 mudanças. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Palmeiras. Flaco Lopes escapou da marcação, deu chapéu, bateu travado, tá pedindo o pênalti. Tá pedindo o toque de mão do justamente Kaique, pegou no tríceps do Kaique, hein? Pegou no tríceps do Kaique, hein? Não sei se o juiz vai acabar dando pênalti, mas o Kaique, que é justamente o cara que a gente falava, começou o jogo entre os titulares com a 98, pegou no braço dele, hein, Miliossi? E o Marlon Freitas chegou nele e falou, braço aberto, mas pelo visto nada marcar, vai autorizar a cobrança de escanteio, hein? Andréas Pereira e Maurício posicionando. Mandou seguir, Quesada. Enfim, já vi árbitros marcarem pênalti, né? Tá 3-0, ninguém vai reclamar nada, né? Mas imagine se é uma final de Libertadores, que confusão daria, hein? Se fosse o Flamengo do outro lado, imaginou? Andréas Pereira toma a distância para fazer a cobrança de escanteio de perna direita na canhota, placar de 3-0, 2-0, 3-0 pro Verdão, levantamento na segunda trave, Vitor Roque do Biru, ele tá com a bola dentro da grande área, ergue na segunda trave, vai no alto, Gabriel para fazer a defesa, firme nas mãos do goleiro do Vitória, Miliossi, deixa eu ver a reposição, repôs rápido, Gabriel bateu no gol, Carlos Miguel vai falhar, corta a marcação do Verdão, Carlos Miguel. É bom goleiro, hein? Mas entre as pernas, que dá quase 2 metros de perna, passa tudo, hein? Atenção! Carlos Miguel, reposição cirúrgica do Gabriel. Matheus Silva saiu na cara do gol, bateu, passou por baixo das pernas do Carlos Miguel. Em cima da linha, o Maurício tira, Biriozzi. Impressionante, ainda bem que desviou, senão essa bola morreria dentro do gol, né? Veio devagarinho, deu tempo da zaga do Palmeiras afastar, mas seria um frangaço. Mais um do Carlos Miguel, o primeiro gol do Vitória não saiu, segue 3-0. A perna é muito grande, Quesada, e para fechar o ângulo embaixo das pernas fica difícil, viu, Quesada? Ó, vai ter cartão, o Jair Ventura já tomou um cartão no intervalo de jogo, agora tem o cartão pro Ramon. Isso. É isso? Hein, Quesada? Quando a perna é muito grande assim, ó a reposição. Veja só o replay. Leandro Quesada, olha o Carlos Miguel. Bom, primeiro que ele ficou na dúvida, ou vai ou não vai, né? Ou vai ou fica. E ele tem uma dificuldade por ser muito grande, né? Com essa coisa da bola aí um pouco mais rasteira, né? Lá no alto, se ele levanta os braços, ele fica maior que o travessão, não é? Mas essa é realmente uma dificuldade, o Carlos Miguel precisa trabalhar mais essa agilidade quando a bola tá lá embaixo, quando a bola tá no terreno. E essa nem passou entre as pernas, viu? Passou do lado direito dele, mas mesmo assim, torcedor do Palmeiras já... O banco é só lomba, né? A gente viu o jogo... Quanto é que tá o jogo do Grêmio, hein? O Everton tá lá no Grêmio, tava perdendo por 2-1, Pedro Cunha informou, né? Tá 2-1 pro Botafogo, Martelli. O banco do Carlos Miguel ainda é o lomba, não é isso, Biriossi? Isso, só o lomba à disposição no banco de reservas. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Placar de 3-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, 4 minutos jogados neste segundo tempo de bola rolando pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes na Arena Barueri, por enquanto Verdão 3, Vitória 0, Vitória desce pela meia esquerda, tentou fazer o cruzamento, Ramon explodiu na marcação, vai pela linha lateral. É novo manual para a equipe do Vitória bater próxima bandeira de escanteio pela meia esquerda. Ferramenta profissional é Wonder, dobra oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Ergue a bola para o meio da grande área, ele vai bem. Lateral curto, Carlos Miguel se antecipa no alto, fica com a bola em mãos, inteiro de vermelho, Carlos Miguel Miriossi. Seguro, né? A bola pelo alto é uma beleza. Para o Carlos Miguel não tem problema. Se defende bem nos cruzamentos o Palmeiras. Aliás, o Carlos Miguel ainda não fez uma defesa na partida, hein?
Relógio marca 5 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. A sequência do Campeonato Brasileiro mais cedo. Ulisses Costa trouxe o empate de 1-1. Santos e São Paulo empataram em 1-1 na Vila Belmiro. Na sequência do Brasileiro, segunda rodada, Palmeiras 3, Vitória 0. Vitória sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a jogada pela meia direita, Neres gira pelo círculo central do gramado, vem para buscar a jogada mais uma vez, Dudu gira pela meia esquerda para Zé Marcos cruza a fronteira, trabalha a bola lateralmente para Ramon rente a marca da Cal, dominou, girou pelo círculo central de campo, Baralhas, o capitão abre a jogada pela meia direita, canta lá a pedra, domina, volta, jogada um pouquinho mais atrás para Neres do círculo central do gramado, último homem do Vitória, Neres gira pela meia esquerda, é para Zé Marcos cruza a fronteira, vai-se embora, Palmeiras se observa, Zé Marcos pela meia esquerda para Aitor, canta na pedra, mais uma vez, tem o domínio, ele gira frente à marcação, mete a bola para Dudu girou pela ponta direita, escapou da marcação, partiu para cima da marcação, Kaique, na ponta direita, Matheus Silva pediu cruzamento por meio da grande área, na cabeça de Murilo que gira, corta a marcação do Palmeiras, volta a bola mais uma vez para a equipe do Vitória, 6 jogados deste segundo tempo, 3 pro Palmeiras e o torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Feliz da vida, o Verdão tá vencendo o jogo pelo placar de 3-0. Vitória insiste pela meia direita, mais uma vez Matheus Silva tenta o cruzamento, explode na marcação. Tira a marcação do Palmeiras, põe pra fora. Arremesso lateral pro Vitória bater pela meia direita. Peças para carro, moto, caminhão na carta. A marca líder em suspensão, sabe por quê? Porque na carta é tudo azul pela frente. Leandro Quesada, 6:30 jogados deste segundo tempo. Palmeiras 3, Vitória 0, O Alan partiu pela meia direita, escapou da marcação, sofreu a falta. E para cartão para o zagueiro, hein? Fala, Biriossi. É o Zé Marcos, camisa 3, leva amarelo. Inclusive, já é o terceiro para jogadores de linha da equipe do Vitória. Nathan Mendes já saiu, mata a jogada, né? O Alan é muito rápido pelo lado direito, não dá margem para o camisa 40. Falta a favor do Verdão. Oi, Quesada. O Martelli, é um deleite, né? Ver o Alan, né? Eu tava até comentando com o nosso Michel, que é palmeirense, né? Pô, é Hendrick, aí tem Luiz Guilherme, aí vem o Estevão, agora o Alan, né? Essa base do Palmeiras realmente é muito legal e sempre nos leva àquela velha discussão, né? Melhor investir na base que tem essa qualidade, que rende frutos e bilhões ao Palmeiras, ou ficar apostando em jogador caro que não resolve nada, né? Tá vindo um aí, ô Quesada, pelo jeito, hein? Mais um, né? E, aliás, 25 milhões de euros, hein? Por John Arias. Será que vale tudo isso? 154 milhões de reais. Craque de bola. Olha lá. Deixa eu falar só mais um pouquinho, Martelo. O Nino é empréstimo, não é, Quesada, hein, Milhões? Essa é a ideia, né? Estão negociando, mas já discutem compra, viu, Martelli? Se não agora, quem sabe no meio do ano, imagino que por volta de 10 milhões, 12 milhões de euros. O Nino foi bem no Flu, inclusive companheiro do John Arias, né? John Arias é um craque. Não funcionou no futebol como a Premier League, que é muita velocidade. Ele é um cara mais de cadência. 3 pro Palmeiras, 0 pro Vitória. Verdão tenta descer pro campo de ataque. Quarta marcação de Vitória. Tenta descer o contra-golpe. Mais uma vez, Dudu desarmado. Volta a bola no campo de defesa. Recomeça o Palmeiras. Jogando Murilo pela meia direita para Andrés Pereira. Furtua com a bola no campo de ataque. Lança para Flaco Lopes. Não domina. Rasga de qualquer jeito. Tira a bola dali. Tira. Matheus Silva afasta o perigo para a equipe do Vitória. Retoma o Verdão. Flaco Lopes. De letra para Vitor Roque. Trabalhou Lopes lá atrás. Tocado. O juiz volta. O lance marca a falta. Não teve vantagem o Palmeiras, é falta pro Verde, bater na meia esquerda, Flaco Lopes tocado aí em Miriossi. E tá sentindo o tornozelo, né? Não à toa começa a se movimentar o Abel Ferreira, porque sabe que é importante manter os seus titulares saudáveis. Imagino que daqui a pouco venham mudanças na equipe do Palmeiras. Ferramenta profissional é Vonter da Obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Vonter. Domingo tem Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras de olho nisso, vai ter quinta, vai ter sexta, vai ter sábado para descansar, o Corinthians joga amanhã, mas também não vai colocar os seus figurões para jogar, né, Quesada? Não é maluco, né? Nem deve fazer isso. E agora, essas alterações que a gente está defendendo aqui, né, eu, você, o Miliose, essas alterações são mais para preservar os jogadores para o Clássico do que para mudar algo tático na história do que a gente está vendo no jogo, porque, gente, vamos ser sinceros, vai. O Palmeiras acabou com o jogo no primeiro tempo. Quando deu 2-0, acabou com o jogo. Olha o Vitória. Vitória tenta descer para o campo de ataque. Dudu lançado na entrada da grande área. Corta a marcação do Palmeiras. Chega mais uma vez para afastar. Retoma o Vitória. Baralhas do círculo central do gramado. Baralhas pela esquerda para Ramon. Ramon por dentro. Boa bola para Baralhas. Baralhas para Ramon. Tentou a devolução. Explodiu. O Kelvin foi-se embora pela linha de fundo.
Escanteio marcado pro Vitória bater na ponta esquerda aos quase 10 jogados do segundo tempo aí, Milhossi. E o Vitória que tenta agora um golzinho de honra, pelo menos, ou quem sabe o início de uma grande reação, que seria buscar esse empate. Aitor vem pra cobrança. Aitor canta lá na pedra, lá a bola, tá na bola, canta lá a pedra, perna esquerda, levantou nas mãos, é Carlos Miguel que deu um soco na bola e tirou. Afasta o perigo, goleiro do Palmeiras. Pedra cantada esse cruzamento, hein? Aí você foi bem, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vivaldo Junqueira tá conosco, obrigado. Marcos Morelato, Rosi Marias, Rosi Moraes, ou melhor, Rodrigo Carvalho, obrigado a você também curtindo aqui no microfone da Bandeirantes. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Mariceu, Vivaldo Junqueira sempre conosco de Santos. Um abraço ao Luiz Cláudio, Girol, sempre Girol conosco. Você gostou do trocadilho? Deixa eu ver o Vitória chegando, vai pitar o gol pra diminuir. Gol! Vitória! Dudu! O Vitória trabalhava a bola na entrada da grande área sem perigo, mas aí houve uma triangulação na entrada da grande área, uma bola de primeira de Dudu para Fabri, que fez o pivô, a bola meio mascada do Fabri, ela ainda estava na pressão do zagueiro do Palmeiras. O Murilo estava por lá, ela pegou no tornozelo do Fabri, se ofereceu para Dudu. Dudu invade a grande área de perna direita, enche o pé no ângulo superior esquerdo da meta de Carlos Miguel. O Palmeiras cochilou, Vitória infiltrou e diminuiu na marca dos 11 minutos jogados do segundo tempo. Agora Palmeiras 3. Dudu tinha entrado no segundo tempo. Dudu, Vitória 1, Milhossi. Nada de rendição, Vitória segue em campo e consegue provar isso com um belo gol na Arena Barueri. Uma triangulação pelo meio, quando sobra a bola, ele enfia o pé com muita força, amassa o goleiro Carlos Miguel dentro do gol. Um bonito gol do Vitória que está no jogo. 3-1 Palmeiras. Palmeiras está vencendo, mas o Vitória diminui 3-1. É naquelas, viu, Quesada? É um trocadilho do repórter. É uma saída da zaga, aí você fala, pô, o jogo tá tranquilo, né? Que nada. Vem o Vitória, diminui com Dudu, 3-1. Lhe pergunto, tem jogo, Quesada? Eu ainda acho que o jogo é todo do Palmeiras. Olha lá, eu falo depois. Flaco Lopes na linha de fundo. Não chega na bola, linha de fundo, tira de meta a Vitória. Fala agora, Quesada. O jogo é do Palmeiras. É natural a gente entender que quando um time faz 3-0 e abre um placar como esse, que vai tentar administrar o resultado, então o ritmo cai e tal. Na realidade, acho que esse gol faz o Palmeiras se religar no jogo, entendeu? Opa, vamos ficar ligado aqui, né? Vamos ficar ligado. Agora, se eu sou o Abel, eu já começo a fazer algumas mudanças, entendeu? Muda, tira um Flaco, você viu, o Flaco caiu ali de mau jeito, entendeu? Tenta tirar o Andrés ou o Marlon, testa outra coisa. Já começa a pensar mais no clássico do próximo domingo. Tem mais Palmeiras aí. Palmeiras vem para o campo de ataque. Flaco Lopes domina, gira frente à marcação, perde a bola, corta a marcação do Vitória, mas afasta a bola, vai voltar para a equipe do Palmeiras. Piqueires do carrinho na raça, ganhou. Marlon Freitas vem de trás, abre a jogada pelo meio esquerdo. Autor do terceiro gol, Maurício dominou, ergueu na segunda trave. O toque de cabeça do zagueiro do Vitória. Afasta, mas volta a bola para a equipe do Verdão. Alan domina pela meia direita, próxima bandeira de escanteio. Ele pedala a balança, recua um pouquinho mais atrás para Kelvin. Cerca a grande área do Vitória. 13 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 3, Vitória 1 na Bandeirantes, a sequência do brasileiro. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que hora? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. 13h30 jogados deste segundo tempo. Palmeiras está vencendo por 3-1 para cima do Vitória. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Décio Verdão, lançamento à frente mais uma vez para não chegou. Vitória no contragolpe, canta lá pedra, Aitor canta lá pedra, pediu a bola para a meia esquerda, desarmado no meio do caminho. Perdeu a bola, Baralhas. Vem pro contra-golpe, o Verdão não tem nada a ver com isso. Marlon Freitas carrega, passadas largas pela meio direita para Maurício. Maurício domina, gira na intermediária central. De primeiro por dentro, centralizado, domina o Verdão. Piqueires armou para bater o gol, girou para a meio esquerda. Para Roque, pedalou, soltou Piqueires na cara do gol, bateu. No travessão! Não entrou! Jogadaça do Verdão, Piqueires dentro da grande área, bate, explode no travessão, toca no chão, na grama, mas não entra, Milhossi. E foi engraçado, Martelli, porque o Piqueires invade a área, chuta no travessão, mas ele já chuta caindo, sai rolando. Quando ele se levanta, ele olha pro gol, não vê a bola. Olha pros repórteres e pergunta, entrou? E não entrou. A bola pega na trave e vai pro chão. Perde a chance a equipe do Palmeiras.
14 minutos jogados, o Verdão tenta marcar o quarto gol, tenta fazer virar goleado. O Vitória sai jogando no campo de defesa. Marcou o primeiro gol, será que tem esperança, hein? Será que tá pro jogo? Acho que sim, hein? São 2 gols, mas o Palmeiras que não fica atento, que não acorde. Segundo tempo na Arena Barueri, para você ligado no microfone da Bandeirantes. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando para você. Brasileirão, segunda rodada, 4 de fevereiro, é isso mesmo. Arena Barueri, relógio marca 15 jogados do segundo tempo. Palmeiras 3, Vitória diminuiu a pouco, Vitória 1 na Bandeirantes, no QG de Esportes. Fala, Pedro Cohen. Uma possível reviravolta em Porto Alegre, Martelli. Carlos Vinícius já deixou tudo igual de cabeça após cruzamento de Amuso e o juiz assinalou pênalti para o tricolor gaúcho, que vai empatando em 2-2 com o Botafogo em Porto Alegre nesse momento. Você narra o pênalti, viu, Pedro Cohen? Pra gente já começar a lançar um novo aí. Você tem certeza? Você vai perder seu lugar aí, velho. 15, quase 16 jogos. A gente tem que ter personalidade. Gostei, olha, viu? Gostei. Melhor do que ficar igual os aí, não. Será? Ainda não. Com conversinha, né? Bate... Não tem essa, viu, Pedro Cohen? Ah, será que você tá... Nasceu pronto, Pedro Cohen. Ou seja, isso aí. Não bobeia que eu pego o teu lugar, meu irmão. Isso. Gostei. E tá atrás de mim, hein? Vai bater. Esse é o problema. Foi pênalti ou não, Pedro Cohen? Foi pênalti sim, Martelli. Mão na bola do Alex Telles. E o Carlos Vinícius vai pra bola, hein? Ele que já marcou 2 vezes hoje. Que isso, Carlos Vinícius, hein? Veio do Fulham, futebol inglês. Corinthians queria ele também, né? Acho que na época, alguns outros clubes, e acabou indo pro Grêmio, hein? Vem Vitória pro campo de ataque, 16 jogados, Vitória tenta pela meia esquerda, aí o Fábio de 3 dedos. Carlos Miguel para fazer a defesa, Biriossi. Mas não foi tão tranquilo como você narrou não, né, Martins? Foi 26 e coloca o Grêmio na frente. O Grêmio que não esteve à frente ainda no placar, essa é a primeira, não tinha estado à frente do placar ainda, melhor dizendo. Agora vai vencendo o Botafogo, 3-2 na Arena. Palmeiras vai para o campo de ataque, Alex escapou da marcação, bateu, vai pintar o golaço! Gol! Tomou o gol, acordou, despertou e partiu pro campo de ataque. A galera vai com Alan, Alan vai pra galera. Alan escapou pela meia direita na canhota do jovem jogador, bom de bola. Procurado, perseguido, cobiçado, Alan do Verdão. Abandona a ponta direita, parte pra meia de perna esquerda, 2 toques na bola pra adiantar, pra ajeitar pro terceiro ser fatal. Pro terceiro ser fatal, enche a pedra na cara da bola que morre no canto médio direito da meta do Gabriel. Na marca dos 18 minutos jogados do segundo tempo, para a explosão do torcedor alviverde, para pulsar, estremecer e vibrar a torcida do Verdão na Arena Barueri. Alan desafoga o torcedor do Palmeiras. Alan, Palmeiras 4, um golaço do garoto. Palmeiras 4, goleou, virou goleada. Palmeiras 4, Vitória 1, Milhossi. A base do Palmeiras é solução, ontem, hoje e sempre. Alan é mais um dos tantos diferenciados que vem da academia. E agora prova isso mais uma vez, diante do seu torcedor. Jogo resolvido, que nada, eu quero mais é gol. Bola na rede, chute muito forte, seco, lapada, que morre no fundo da rede. Sem chances para Gabriel, vira goleada no Palmeiras. 4-1 em Barueri, Martelli. 19 jogados, Alan, 4 Verdão, 1 pro Vitória. Tem jogo, tinha jogo, agora é difícil, viu? Que golaço do Alan, hein, Quesada? E alguns minutos a gente tinha falado que era um deleite, né? Ver o Alan jogar, lembrando o Hendrick, também o Estevão, né? E que capacidade, né? De sair ali da marcação. Um chute preciso no canto do goleiro Gabriel. Gabriel foi goleiro do Brasil, gente, nos Jogos de Londres em 2012, né? Um goleiro experiente, futebol italiano e tal.
E o Palmeiras pode aí aplicar já uma das maiores goleadas do Campeonato Brasileiro. Tá todo o jogo pro Palmeiras. Olha lá, tem mais Verdão aí, Marcelo. Flaco Lopes escapa da marcação pela ponta direita aqui da grande área. Escapa para subir o volume do torcedor do Verdão. Soltou de trás. Andreas Pereira chegou, dominou, pedalou, balançou, perdeu a marcação, voltou para Piquerez, ajeitou, bateu no gol. Por cima da meta do goleiro. Lapada de novo. Lapada do Verdão. Piquerez por cima do gol, linha de fundo para tirar o da galera do Palmeiras, Milhozzi. Ele quer o dele, viu? O Piquerez tentando mais uma vez, acertou o travessão há pouco e agora passa por cima, mas anima a galera em Barueri. Só tô pensando em uma coisa aqui, viu, Martelli? Palmeiras tentando John Arias e Nino. Os dois zagueiros vêm cá e fazem gol. John Arias, os dois meias atacantes fizeram gol. Maurício e o Alan. Sei não, hein? Palmeiras segue no mercado, mas a concorrência é alta. Quando tem alguém atrás de você assim, querendo narrar, por exemplo, você precisa narrar gol, né, o Quezada? Tem um cara... É a mesma coisa assim no jogo. Ó, inclusive você falou que ele ia narrar, você prometeu e não deixou ele narrar. Não. Agora eu deixo. E eu fiquei dando sinal aqui pra você. Não, o cara é maldoso. Quando o cara é maldoso igual eu assim, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô vendo o Mateuzinho com a 10, eu acho que ele mexeu depois do gol, viu, Jair Ventura? Mexeu, saiu 33, Eric, veio o 10, Mateuzinho. Mateuzinho tá em campo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, segunda rodada em fevereiro, é verdade, Arena Barueri, relógio marca 20, agora 21 jogados do segundo tempo. Palmeiras 4, Gustavo Gomes, Murilo, Maurício, Alan, Vitória 1, Dudu. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Pedro Cohen. TT faz o quarto do Grêmio, agora o Tricolor vai vencendo o Botafogo por 4-2, no momento em que o Fogão acerta uma bola na trave, hein? Mas segue 4-2 lá em Porto Alegre. Na Libertadores, 2 de maio 0, Aliança Lima 0. Que isso, o Grêmio tá demais, hein? O Grêmio tá demais, cara. 4, virou legal, hein? 4 pra cima do Botafogo, que tem 2. Parado o jogo na Arena Barueri. Explique o porquê, Milhozzi. Repõe agora o jogo aqui do Vitória no campo de defesa, Martelli. Paralisação da arbitragem. E segue a festa do Verdão, vencendo 4-1. 4 pro Palmeiras, 1 para a equipe do Vitória. 22 jogados deste segundo tempo. Placar de 4-1. Palmeiras não mexeu. O Abel Ferreira não vai arrumar para a cabeça, hein, Abel? Domingo tem clássico, Abel. 3 gols de diferença. Mais 25 minutos por aí, no máximo 30 de jogo. Não vai arrumar para a cabeça, hein, Abel? Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Palmeiras pela meio direita. Alan tentou a devolução pela linha de fundo, corta a marcação do Vitória, põe para fora em lateral. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Andreas Pereira domina pela meia direita, volta jogado um pouquinho mais atrás para a equipe do Palmeiras, que trabalha no campo de ataque com Gustavo Gomes. O paraguaio gira no círculo central do gramado para Malo Freitas. Malo Freitas para Murilo, que vem de trás. Murilo cruza a fronteira, 3 dedos da bola. Bolão para Vitor Roque, se adianta, vem na cobertura. Firme pela meia direita, está impedido o Vitor Roque, parado o jogo, Milhozzi. Se lançando como um ponta esquerda, né? Buscava o lançamento ali o Murilo, se movimentando bastante, camisa 9, e ele ainda não deixou dele, hein? O Tigrinho só com um gol na temporada, sofreu com dores recentemente, perdeu alguns jogos. Hoje, inclusive, uma das poucas oportunidades em que o Palmeiras joga com seu time completo e dá show em Barueri. Me fala o banco do Palmeiras aos 23 do segundo tempo, as opções de Abel Ferreira. O jogo tá parado, peraí, o jogo tá parado aí na Arena Barueri. Vai mudar. Vai ter mudança, é no Verdão ou no Vitória? No Vitória, acho que é o Neres, o zagueirão tá sentindo bastante aqui. A gente já vai ter a confirmação, vai subir a plaquinha, mudança no Leão. Luan Cândido, viu? A imagem mostrou aqui o... E o Neres fica, viu, Quezada? Sai o 13, o Zé Marcos, que tá amarelado, e vem o Luan Cândido, 36. Esse é Palmeiras, hein? Luan Cândido. É verdade. E é jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, hein? Vamos ver, o Vitória já parou. Não, o Vitória mexeu no intervalo. Tem mais uma e dá pra parar. Dá pra parar ainda o Vitória, porque depois ele fez 2. Saiu o Zé Marcos, é isso? Zé Marcos, ele fez 2 no intervalo, parou o jogo, fez uma do Mateuzinho, fez outra agora do Luan Cândido, pode parar mais uma, porque o intervalo não é contabilizado como também paralisação. Vai ter lateral, Palmeiras do campo de defesa pela meia direita. Qual é o banco de Abel Ferreira nesta noite, Milhozzi? Vamos lá, tem Marcelo Lomba, Giai, Bruno Fux, Jefté, Emiliano Martinez, Larson Luiz Pacheco, Lucas Evangelista de volta de lesão, também Riquelme Luide, Sousa e Bruno Rodrigues. No departamento médico só tem Felipe Anderson e Paulinho. Lucas Evangelista seria uma boa, concorda? Tá voltando de contusão.
Falta quanto tempo para terminar o jogo aí, meu narrador? 26 no máximo, então, né? Tá? Pro juizão dar Vem uma o Sousa. administrada. Virar o Sousa. Então, tudo bem. Pode mudar, mas pro Lucas seria legal para ver como é que tá o ritmo dele, né? Ele não vai jogar contra o Corinthians, combinado? Mas esse é um bom jogo, já ganho, tranquilo, né? Para ele pelo menos ficar meia hora em campo aí, um pouquinho menos. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Tome, mas tome com moderação, viu? 25 jogados, jogador do Palmeiras sentido, campo de defesa, falta marcada, bola pro Verdão. Sousa, já vem na equipe do Palmeiras, que vence por 4. Que isso, mas o auxiliar, que é o Castanheira? Que é o carequinho? Não, esse é o João. É o João, Martins. desculpa. Vacilei aqui, Castanheira é o João Martins. O folder dele, que sabe, tem fotos, takes, não é qualquer folder não, você viu? Ganha bem pra isso, pô. Agora, gastou com tinta na impressora, hein? Porque tá tudo ali colorido. Só de impressora. 25 jogados do segundo tempo. Palmeiras 10 para o campo de ataque para meio direito. Escapa da marcação. Mais uma vez o Verdão vence pelo placar de 4-1. Alan sensacional. Entre as pernas da marcação. Invadiu a grande área. Cruzou mal. Ele é liso que só, Alan. Liso que só, Alan. Entre as pernas do zagueiro, Milhose. Incrível que fez o Alan de primeira. Ele domina, o Luan Cândido vem em dia de sopa de garfo. Erra o 36, passa embaixo das pernas e agora tem mudança. Sai aplaudido o Alan depois desse lance plástico. Vem o 19, Sousa, na equipe do Palmeiras. Quesada, vírgula Leandro. Queria dizer que o Alan é muito mais jogador que o Sousa. Imaginando que o Alan será titular contra o Corinthians, acerta o professor Abel Ferreira, colocando o Sousa. E até para os aplausos aí, né? Um dos melhores jogadores em campo, se não o melhor do Palmeiras até aqui. Érica Castelhano sempre conosco, ouvinte fiel aqui da Rádio Bandeirantes, está cozinhando marmitas fitness e ouvindo, mas tomando cerveja. Como é que é isso? Como é que é isso, Érica? É um pouco daquilo, um pouco do outro. Tá bom, Érica? Nossa, sempre ouvinte fiel aqui no microfone da Bandeirantes. Como é que é? Cerveja fitness? Não, ela tá cozinhando. Muita gente ouve, você sabe, porque sabe, é da sua época, o jogo tá parado, o pessoal ouvia radionovelas. Claro. Né? Ficava ali na sala. Da minha época. Ouvia futebol. Nós vamos fazer muito jogo junto aí, né? Sacana. Ouve futebol fazendo outras coisas. A Érica tá fazendo isso, fazendo marmita, ouvindo futebol, mas tomando cerveja. Como é que é isso, cara? Entendeu? Sai jogando, vitória no campo de defesa, galera do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, curtindo o microfone da Bandeirantes em FM em todos os cantos do Brasil, curtindo por enquanto Palmeiras 4, vitória, um show do Verdão, um show do Palmeiras, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Palmeiras tenta descer para o campo de ataque, mas só se acerta a volta, bola para a equipe do Vitória, Baralhas do Círculo Central do gramado, capitão, ele gira pela meia direita, se apresenta para o domínio, Matheus Silva trabalha pela quarta zaga, o Vitória que fez um golzinho, mas parou, sai jogando mais uma vez o Vitória pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, cruza a fronteira, Luan Cândido para Canta La Pedra. Aitor canta La Pedra, Aitor domina aqui da grande área na linha de fundo pro Fábio, tentou o passe à frente, Fábio desarmado pela marcação, firme por baixo aí, falhou, Malo Freitas perdeu, Fábio ganha mais uma na da grande área, tentou descer, levou para a bandeira de escanteio pela meia esquerda, volta jogada um pouquinho mais atrás para Ramon no cruzamento, corta a marcação do Verdão, Andrés Pereira, que categoria. Sai jogando no campo de defesa, o Andrés Pereira. Puxa contra-golpe o Verdão. Andréas lança para Vitor Roque, meia esquerda, invadiu a grande área, ganhou de 2, foi puxado, vai ter que marcar o pênalti. O juizão não deu, mandou seguir, bola nas mãos do Gabriel na descida do Tigrinho Alviverde aí, Milhossi. E a torcida, claro, agora reclama muito, porque vem disputando bola com o Vitor Roque, o Kaique lá de trás, braço, os dois disputando a posição. No final, o Vitor Roque cai, o Kaique também. A torcida reclama bastante de pênalti, a arbitragem diz que não foi nada, Matéria. Vem o Vitória pro contra-golpe, lançamento para o meio da grande área nas mãos de Carlos Miguel. O futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Quesada. Pênalti para mim, tá? Pênalti para mim. O jogador do Vitória, com o braço, impede que o Vitor Roque siga na jogada já dentro da área. Pô, gente, se isso não é pênalti, o que é? A bola não saiu ainda de campo, hein? Mas já vi. Ó, ele tá com a mão no ouvido, hein? Tá com a mão no ouvido o juiz. Pode parar antes, é verdade. Ó, parou o jogo. Chamou. Parou o jogo, vai pro VAR.
Ó, tá fazendo sinal. Deixa eu ver o lance, ó, Quesada. O primeiro lance ok. Opa! E aí tem o braço esquerdo, ó. Primeiro lance, ombro a ombro. Tem a sequência. Ah, sei não, hein, Quesada. Diga lá, Quesada. Eu acho que o jogador do Vitória prende o braço do Vitor Roque, impedindo que ele dê sequência à jogada. Eu marcaria pênalti. Ah, mas o futebol é esporte de contato e tal. Realmente, é de contato. Acho que não vai marcar nada. Entendi por que ele chamou, viu? Hidratação, né? É isso. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, segunda rodada, Arena Barueri. Relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras, um show do Verdão. Palmeiras 4. Vitória 1. QG de Esportes da Bandeirantes. Pode falar, Pedro Cohen. Hoje também foi dia de futebol internacional. Pela Copa da Liga Inglesa, o Manchester City venceu o Newcastle por 3-1 e avançou à final. Na Copa Francesa, Endrick marcou um golaço pelo Lyon para cima do Laval e o Lyon se classificou depois de vencer por 2-0. Endrick e Afonso Moreira marcaram os gols. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços 0. Grupo Souza Lima. Leandro Quesada, passamos de 31. Na análise do microfone da Bandeirantes, 4-1. Ele só trocou, Alan. Abel. Jogo fácil. Às vezes, eu falei isso com o Capriotti no intervalo. Às vezes um grande time, Palmeiras é um grande time, né? Tem que se acertar, é verdade, mas tem um potencial incrível. Tem um técnico que é muito bom, teimoso, tal. A gente já sabe tudo, mas tem um potencial incrível para brigar por tudo nessa temporada, algo que não tem acontecido nas últimas duas, né? Agora, tem times bons que enfrentam adversários mais frágeis. Esse Vitória realmente tem deficiências claras e sérias, né? O Vitória do Jair Ventura. E alguns times param, né? Nesses adversários mais frágeis. E o Palmeiras está fazendo o que tem que ser feito quando enfrenta um adversário fraco. Faz um, faz dois, faz três, sofre o gol, é verdade, porque deu uma amolecida ali. E agora ampliou para 4-1. Ainda dá tempo para fazer 5, 6. Tem gente, né, que às vezes chega e fala: ah, mas é contra o Vitória. Ah, mas é contra Fulano e Ciclano. Cara, então goleia, tá goleando. Bom, você vai ver. Tá goleando. Tem um monte de time que vai enfrentar o Vitória. Isso, perfeito. Não é isso? Perfeito. Vai acontecer o que, Quesada? Vai empatar e vai perder. Aí vão lembrar desse jogo aí. 32 jogados deste segundo tempo. Futebol da Bandeirantes da sequência do Brasileiro. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe o empate. Sansão. São Paulo 1, jogando na Vila. Santos também 1. Ah, se fosse o Paulistão, mas era brasileiro, hein? Voivoda tá respirando por aparelhos lá, hein? Mudou. Quem? O Vitória saiu 23 Fabri, também conhecido como Fabrício, e veio 63 Lauan, última mudança do Jair Ventura. Cara, a gente chegou no 63, hein? Nós estamos no 63. Mas temos 98 em campo, né? E o 95 tem uns caras também. que gostam de ser 9, aí põe 99, aí beleza, né? Aí já viu o cara que quer ser o 11, aí não tem o 11, ele põe o 47, que 4 mais 7 é 11. Aonde vamos parar, Quesada? Quando o Ronaldo chegou à Inter de Milão, o Zamorano, né? Lembra o chileno Zamorano? Ele foi pra camisa 8, aí ele colocou 8 mais um bem pequenininho, pra falar que ele era o 8 mais 1. Porque o 9 era o Cristiano Ronaldo. Esse Lauan aí, 20 anos, base do Confiança, ex-Bahia, não é? Entrando aí nessa reta final pra tentar fazer o impossível. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços 0. Grupo Souza Lima, 33 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco apito final na voz de Ricardo Capriotti na Bandeirantes para trazer tudo de Santos 1, São Paulo também 1 e Palmeiras 4, Vitória 1. Verdão desce para o campo de ataque. Não desce mais. Falta no ataque, no levantamento. O Abel manda ele tomar no Milhões. Eu também não consegui explicar essa falta não, viu? Não vi nada. O tal do perigo de gol, né, que vocês falam tanto, deve ter sido marcado por aqui. Placar de 4 para o Palmeiras, 1 para a Vitória. Ouvinte ligado no microfone da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente. Verdão para o campo de ataque, o toque pro gol. Piquerez. Gol! Sousa! Não deu, né? Sousa!
Aí fica difícil pro goleiro Gabriel. Na jogada de extrema sorte do Palmeiras. Tem noite que dá tudo certo. Passa o Piquerez na esquerda, passa o Flaco Lopes na direita, Sousa da entrada da grande área, ele enche o pé de perna direita, tinham 3 jogadores do Vitória na frente dele. Um deles era o zagueiro Neres. Explode na marcação do Neres. A bola sobe, faz a parábola. Encobre o goleiro Gabriel, que não é a noite do Vitória, mas é a noite do Palmeiras. No desvio para matar o goleiro, dá tudo certo pro Verdão. Na marca dos 35 minutos jogados do segundo tempo. É, Verdão, tá com a noite inspirada, hein? Chute de longe, desvio no meio do caminho. Quero uma bola fácil. Vira uma bola que vira um gol. Agora Arena Barueri. Sousa entrou e deixou dele. Palmeiras 5. Vitória 1, Bruno Migliossi. E quando tá com sorte, tem mais é que aproveitar, fazer saldo, fazer gol. É o que tá fazendo o Palmeiras, a festa do seu torcedor. Mas vamos lá, hein? O Vitória dá até pra sentir pena do goleiro, porque já tomou 4 gols indefensáveis na maioria e agora não tinha nem o que fazer. A bola desvia, um desvio muito complicado, encobre o goleirão Rafael, que toma um 5-1. É goleada, é festa no Palmeiras. Sousa vai pra quê, pela primeira vez na temporada, Martelli? O Leandro Quesada, que noite, hein? 5 Palmeiras, 1 Vitória. O YouTube chama gol, tá? Chama YouTube gol, chama né? gol, viu? Quesada. Daqui a pouco a molecada vai entrar aí, né? O Migliossi vai contar pra gente. O Palmeiras fez o jogo ser fácil, né? Podia ter terminado ali nos 3, tranquilinho e tal. Tirou um pouquinho o pé em alguns momentos, né? Tá administrando de uma forma muito inteligente. Tá fazendo 5 e cabe mais, hein? Pode terminar 6, 7 se o Palmeiras quiser. Num chute do Sousa, não tão forte assim, mas que matou o goleiro Gabriel. E tem mais Palmeiras aí. Contra-golpe pro Palmeiras, é pro campo de ataque. Sousa na meia direita, soltou na linha de fundo. Flaco Lopes chegou, olhou pra meio da grande área, cruzou, toque de cabeça do zagueiro pela linha de fundo. Escanteio marcado pro Palmeiras na ponta direita, quase o 6º gol. Eu não sei onde vai parar essa noite do Verdão, hein, Migliossi? O relógio tá passando, mas tem tempo, hein? Dá pra virar 6, 7, Palmeiras segue no ataque. Daqui a pouco, Larson e Luiz Pacheco, 2 garotos da academia entrando no Verdão. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela ponta direita, toma de distância, vai para a cobrança. Andrés Pereira, jogadores do Palmeiras lá para o meio da grande área, não muda. Abel Ferreira, mas está 5, Verdão 1 para Vitória, 37 jogados. Andrés Pereira toma distância para fazer o levantamento autorizado, ergueu na segunda trave, o toque de cabeça para o gol, pegou agora sim nas costas do jogador do Palmeiras. Tira a marcação do Vitória e põe para fora. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. 37-30, segundo tempo, 5 Palmeiras, 1 Vitória. Leandro Quesada agora é tentar diminuir os espaços, senão, é passeio do Verdão. Já é um passeio, já é uma vitória incrível do Palmeiras jogando em casa, não é? Imagino o quanto deve ser grande essa dor do Vitória, início de campeonato. Venceu o Remo na estreia, é verdade, né? Mas toma uma chacoalhada aqui em São Paulo, em Barueri, por 5-1. E uma vitória elástica, importante do Palmeiras e que dá uma tranquilidade necessária, tranquilidade no ponto certo, né? Para enfrentar o maior rival no próximo domingo pelo Campeonato Paulista. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Daqui a pouco, apito final no microfone da Bandeirantes com Ricardo Caprotti. O Vitória veio para o campo de ataque mais uma vez, cruza a fronteira, tentando marcar o segundo gol. 5 para o Palmeiras, 1 para a equipe do Vitória. De trás se apresenta o Dudu. Dudu abre a jogada pela meia direita. Vem levantamento na segunda trave, o toque de cabeça para o gol. Carlos Miguel soltou! Carlos Miguel. Aí depois ele é atingido, mas o Carlos Miguel, o cara deve ter um raio de mão aí de 3 metros. Tem que começar a segurar as bolas, Carlos Miguel. Não foi tão forte assim, viu, Migliossi? Tem Libertadores, cobrança injusta do torcedor do Palmeiras, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Paulistão. Começar a segurar as bolas, viu, o Bruno Migliossi? De novo dá um susto no torcedor. Martelli, agora são 4 mudanças na equipe do Palmeiras, hein? Prepara seu papel e caneta. Sai o 8, Andrés Pereira, vem o 48, Larson. Também sai o 18, Maurício, e vem o 50, Luiz Pacheco. Outra mexida, sai o Vitor Roque, 9, vem o 31, Luigi, e ainda vai entrar o Bruno Rodrigues com a 11 para a saída do 42, Flaco Lopes.
4 mexidas no Verdão. Peguei todas aqui, viu? Bruno Rodrigues, Luigi, Luiz Pacheco e Larson. Para as saídas de Vitor Roque, Quesada, Maurício, Pereira. Certinho. E Flaco Lopes, Quesada. Certinho, bota a molecada, Larson, meia, volante, Pacheco, outro jogador também da posição, né? Esse base do Palmeiras, o Luigi que a gente já conhece já, né? Um garoto que vem se destacando. E o Bruno, né? O Bruno Rodrigues, que é um cara que passou por um momento difícil, muito tempo contundido, mas que pode ser um bom reserva aí ao longo da temporada. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 5, Vitória 1. Pedro Cohen. 5K, 5 lá, Martelli. Edenilson faz o quinto do Grêmio, que vai vencendo o Botafogo por 5-2. Exatamente, 5-2 para o Grêmio nesse momento. Na Libertadores, o 2 de maio abre o placar para cima do Alianza Lima, vai vencendo por 1-0. Tá bom pra você, ô Leandro Quesada? Nossa, que vitória, hein, do Grêmio, hein? Que coisa espetacular. Será que vai ser o ano do Grêmio, hein? Então os caras aqui que torcem. Não, viu? o estúdio tá mais feliz, não sei porquê hoje. Pois o pessoal tá feliz aqui. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Ligados do microfone da Bandeirantes, o torcedor palmeirense que vê 5 Verdão 1 pro Vitória. 5 Verdão 1 pro Vitória, que goleada. Quantos aí, Miriose? 8.953, público baixo, para uma renda de R$ 263.570. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Vitória. Baralhas abre a jogada pela meia direita, corta a marcação do Palmeiras, mais volta no círculo central para Dudu. Dudu abre a jogada pela meia direita mais uma vez para a descida do Vitória. É para o jogo, juiz, hein? O juizão vai averiguar, tem alguma coisa acontecendo ali com o jogador do Vitória, não é isso, Miriossi? É isso, é o Kaique, tá caído no chão, mas ele sentiu alguma coisa, parece cãibra, viu? Pelo movimento aqui do Gabriel, que dá aquele suporte ao companheiro, parece estar sentindo cãibra, só que já trocou a 5, hein, o técnico Jair Ventura. Já foram a 5, viu? A não ser que seja cabeça, não pode mudar, pelo protocolo não pode mudar não, viu, Quesada? Pois é, né? Agora vai pelo protocolo, também com 5-1, faltando o quê? 3 para acabar o tempo regulamentar. Vai dar quanto de acréscimo aí? Acho que não vai inventar muito de acréscimo também não, né? Podia dar descontos, né? Podia acabar agora, né, Milhose? Descontos, olha os caras. Isso não é pressa para voltar não, né, Milhose? Não, que isso. É porque realmente, né, o jogo tá decidido e os caras têm risco de se machucar. Mas não pode, né, gente? Não dá. A gente brinca, mas não pode. Já teve erro de árbitro que acabou antes, né? Já acabou antes, né? Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços no Grupo Souza Lima. Vai dar mais trabalho pro Capriotti no apito final se terminar antes, hein? Não tá no contrato do Capriotti isso. É só depois do fim do jogo, viu? Entendeu? 43 minutos jogados deste segundo tempo. Já vem o apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti para todos os cantos do Brasil. O Palmeiras está bem na parada. 5 pro Palmeiras, 1 pro Vitória. Ferramenta profissional é Vonder da Obra Oficina. Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. O Grêmio está vencendo 5-2. O Botafogo é fogão, hein? Botafogo, hein? Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora porque Nakata. 43,5. Ô, Jair Ventura, hein? Tudo sem não, hein? Cheirinho de que o que aconteceu na última rodada do Brasileiro do ano passado vai ser difícil esse ano, hein? Vai ser fácil pro Vitória, não. Marinho chegou, não estreou ainda. Tem Oswaldo no banco, das 5 não entrou. Mas vai ser um ano difícil pro Vitória, hein? 40. Tinha 17 anos que o Vitória não começava o Brasileiro ganhando e ganhou o último jogo contra o Remo. E desde então também, 2009, não vence 2 seguidas, não aconteceu. Mas é um time aí que também nos últimos anos deu trabalho pro Palmeiras, né? O Palmeiras não conseguiu ganhar em casa do Vitória nem em 25, nem em 24. Dessa vez está ganhando de lavada. E ano passado foi naquela tocada de Fluminense, empatou em casa, Palmeiras empata com o Vitória em casa também. Muitos dizem que foi ali que o título foi embora, quem sabe? É verdade. E na última rodada do Brasileiro, em relação ao Vitória, o Vitória venceu o
São Paulo, lembra? Foi. Que é o resultado, que é o resultado, né, que faz com que o Vitória escapasse do rebaixamento. O Vitória encerrou o campeonato só 2 pontos acima do Ceará, que de fato foi rebaixado. Campo Grande está conosco. A Express transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Braspress, repito para você. Acesse braspress.com. 45 minutos jogados, subiu a placa. Vamos até 47. Econômico árbitro, mas é verdade que o Palmeiras está com o jogo. Está definido 5-1. Tem saldo de gols, é verdade e tal, mas né, o bom senso ali do juiz, ó. E ó, os gritos das arquibancadas, hein? Se o Palmeiras não ganhar, acho que já falando de domingo, hein? Domingo tem jogo lá na Neoquímica Arena, 8h30, Corinthians e Palmeiras, hein? Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Ó, ouça! Rafael Pellegrini, equipe de externas aí, trazendo é guerra no domingo é guerra. Fazendo justamente alusão a isso, Corinthians e Palmeiras no domingo, hein? No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Pois é, viu, Quesada? Domingo não quer repetir o torcedor do Palmeiras o que aconteceu a temporada do ano passado contra o Corinthians, em Copa do Brasil, Paulistão, tudo menos isso, hein, Quesada? É um grito de guerra, é guerra e tal, mas domingo tem que jogar bola, né? Tanto Corinthians como Palmeiras. Acho que ambos têm capacidade para fazer um grande jogo, estão classificados, né? Não tem nenhuma chance de discutir uma possível eliminação de nenhum deles, né? Ao contrário. E vamos ver se eles vão se encontrar antes ou só na final, né? Porque acho que são os 2 grandes favoritos para fazer a final do campeonato. Aponta o centro de campo. O Sábio terminou antes do horário aí, ó. Terminou mesmo. Antes do horário, ó. Antes do horário. Mas tá bom. Apita Sábio Pereira Sampaio, termina o jogo na Arena Barueri. Aos 46,5, o Palmeiras vence o Vitória por 5-1. Show do Verdão. Mais um show do Verdão na Arena Barueri. E na Bandeirantes, o apito final é seu. Vai, Ricardo Capriotti. Valeu, Martelli, Pedro Martelli, essa goleada palmeirense sobre o Vitória por 5-1 na Arena Barueri, onde está Bruno Migliosi, com o destaque desse encerramento da partida, enxergando tudo ali de pertinho no gramado da Arena Barueri. Fala aí, Migliosi. E tô vendo o Abel Ferreira, Capri, só alegria. Ele foi a todos os setores da torcida palmeirense, aplaudiu o torcedor, foi correspondido, troca recíproca entre técnico e torcida, e depois passou até com o árbitro do jogo, o Sábio, e deu um abraço no Sábio, conversou rapidamente com a arbitragem. Um Abel, amor, entregando aí carinho pro torcedor e até pra arbitragem nesse final de jogo. Claro, 5-1, tá mais do que satisfeito. Palmeiras vence seu primeiro compromisso neste Campeonato Brasileiro, Capri. Você já volta aí no apito final, hein, Migliosi, pra ouvir o Abel Ferreira. Abel Ferreira, paz e amor com a torcida aí palmeirense, né? Então já você retorna aqui pro melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. Craque Bandeirantes, de Palmeiras 5, Vitória 1. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. E aí, Quesada, me conta aí, quem é o melhor em campo? O craque Bandeirantes, hein, Quesada? Hoje tá fácil, né, Capri? Eu posso votar no Marlon, posso votar no Gomes e no Murilo, no Andréas, no Alan. O André joga muita bola, hein, Capri? Depois eu quero discutir isso com você. Guarda esse tema, tá? Porque valia ter colocado ali os 20 milhões antes do Mundial de Clubes para trazer o Andréas, hein? A sorte do Palmeiras poderia ter sido outra, tá? Mas é um assunto que a gente discute já. A nota do Andréas é 8, tá? Mas eu vou votar no Alan. Esse moleque é bom de bola. A gente elogiou antes, hein? Antes mesmo desse jogo, a gente já vem elogiando. Então eu vou de Alan, tá? Moleque bom de bola. Já o Palmeiras faz uns 70, 80 milhões de euros aí nessa negociação, viu, Capri? Alan, o melhor em campo. Em campo,
e Palmeiras 5, Vitória 1 e na sequência vem aí na Bandeirante o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar bastante da vitória do Verdão e do empate entre Santos e São Paulo, jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não saiam daí, vamos juntos nesta noite de quarta-feira. Vamos invadir a madrugada da quinta também. O apito final é na sequência. Até já, Brasil! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Teve a chance agora o Palmeiras que desce mais uma vez pela meia esquerda ali, a lateral da grande área. Andreas Pereira dominou de letra. Bolão para Piqueires, cruzou para baixo, olha o gol! Maurício! Gol! Maurício, jogada do Verdão por dentro, Andreas Pereira, ele é bom de bola, entrada da grande área, soltou a bola para Piqueires na quina da grande área, na linha lateral da área, falta a bola para ele, Andreas Pereira de letra para Piqueires, que atacou a linha de fundo, acreditou na linha esquerda, Piqueires recebe a bola de Andreas Pereira, Piqueires ergue a cabeça, olha para o meio da grande área, cruza, rasteiro para Maurício, na entrada da pequena área, passa a bola do zagueiro, chega para Maurício, aos 49 minutos jogados do primeiro tempo, debaixo do gol, livre, um náufrago na pequena área do Vitória, com a perna direita ele empurra na rede do Vitória, lá no meio do gol. Agora Palmeiras 3, a explosão do torcedor, Vitória chegando, vai pitar o gol para diminuir. Vitória! Dudu! O Vitória trabalhava a bola na entrada da grande área sem perigo, mas aí houve uma triangulação na entrada da grande área, uma bola de primeira de Dudu para Fabri, que fez o pivô, a bola meio mascada do Fabri, ela ainda estava na pressão do zagueiro do Palmeiras, o Murilo estava por lá, ela pegou no tornozelo do Fabri, se ofereceu para Dudu invade a grande área de perna direita, enche o pé no ângulo superior esquerdo da meta de Carlos Miguel, o Palmeiras cochilou, Vitória infiltrou e diminuiu na marca dos 11 minutos jogados do segundo tempo. Agora Palmeiras 3, Dudu, Palmeiras ia para o campo de ataque, ela escapou da marcação, bateu, vai pintar o golaço! O Palmeiras tomou o gol, acordou, despertou e partiu pro campo de ataque. A galera vai com Alan vai entrar, galera. Alan escapou pela meia direita na canhota do jovem jogador, bom de bola. Procurado, perseguido, cobiçado, Alan do Verdão. Abandona a ponta direita, parte pra meia de perna esquerda, 2 toques na bola pra adiantar, pra ajeitar, pro terceiro ser fatal. Enche a pedra na cara da bola que morre no canto médio direito da meta do Gabriel.
Na marca dos 18 minutos jogados do segundo tempo, para a explosão do torcedor alviverde, para pulsar, estremecer e vibrar a torcida do Verdão na Arena Barueri. Alain desafoga o torcedor do Palmeiras. Alain, Palmeiras 4, um golaço do garoto. Palmeiras 4, goleou. Placar de 4 para o Palmeiras, 1 para a vitória. Ouvinte ligado no microfone da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente. Verdão para o campo de ataque, o toque pro gol. Piquerez! Gol! Do Palmeiras! Sousa! Não deu, né? Sousa! Aí fica difícil pro goleiro Gabriel. Na jogada de extrema sorte do Palmeiras. Tem noite que dá tudo certo. Passa o Piquerez na esquerda, passa o Flaco Lopes na direita. Sousa, da entrada da grande área, ele enche o pé de perna direita. Tinham 3 jogadores do Vitória na frente dele. Um deles era o zagueiro Neres. Explode na marcação do Neres. A bola sobe e faz a parábola. Encobre o goleiro Gabriel, que não é a noite do Vitória, mas é a noite do Palmeiras. No desvio para matar o goleiro, dá tudo certo pro Verdão. Na marca dos 35 minutos jogados do segundo tempo. Verdão, tá com a noite inspirada, hein? Chute de longe, desvio no meio do caminho. Quero uma bola fácil. Vira uma bola que vira um gol. Agora Arena Barueri. Sousa entrou e deixou dele. Palmeiras 5, Vitória 1 pro Milhões. Tá aí o Pedro Martelli. E a vitória do Verdão por 5-1 sobre o Vitória, sobre o time baiano na Arena Barueri. E agora no apito final, vamos falar bastante aí desta vitória palmeirense. Já também tudo de Santos 1, São Paulo também 1. Antes de ouvir o Leandro Quesada, deixa eu dar uma passada com o Pedro Cohen, que vai confirmar aí os jogos, os placares, os resultados desta segunda rodada, quarta-feira, no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Pedro Cohen. Vamos lá, Capri, com certeza. A bola ainda não parou de rolar em Porto Alegre. Falta 1 minuto, o Grêmio vai vencendo o Botafogo por 5-13. Inclusive, Carlos Vinícius marcou 3 vezes o seu primeiro hat-trick aí no Campeonato Brasileiro. E Danilo, ex-volante do Palmeiras, marcou 2 vezes nessa, por enquanto, derrota do Botafogo. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, é claro, além de Palmeiras 5, Vitória 1, o clássico Sansão, que terminou empatado em 1-1. Zé Rafael marcou para o Peixe e Caleri marcou para o São Paulo. Lá no Mangueirão, o Remo empatou com o Mirassol em 2-2. A equipe paraense chegou a vencer essa partida por 2-0, mas Igor Formiga e Natan Fogaça marcaram os gols do Leão do interior paulista. O Flamengo e o Internacional empataram em 1-1. Borré marcou para a equipe colorada aos 47 da primeira etapa e Arrascaeta aos 23 do segundo tempo deixou tudo igual de pênalti. E aí o único time até aqui com 2 partidas e 2 vitórias no Campeonato Brasileiro é o Bragantino, que venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Essa rodada do campeonato vai até amanhã, quando teremos às 7 horas Bahia e Fluminense, às 8 tem Vasco e Chapecoense e às 9h30 tem Cruzeiro e Coritiba. Só lembrando que o Corinthians não joga nessa rodada, né? Rodada atrasada com o Atlético Paranaense, porque jogará o Campeonato Paulista. E acabou lá em Porto Alegre, hein? O Grêmio vence então a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, vence o Botafogo pelo placar de 5-3. Só confirmando, Capri, Red Bull Bragantino então é o líder do campeonato aí, com 2 vitórias em 2 jogos, o único com 100% de aproveitamento até aqui. Muito bom, Pedro Cohen de olho em tudo aí que está acontecendo nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Já o Bruno Migliozzi vai trazer a palavra do Abel Ferreira. Agora é hora de ouvir Leandro Quesada. Vamos entender aqui com o Quesada como foi essa vitória palmeirense, a goleada do Verdão por 5-1. Torcedor palmeirense dá uma respirada, né, Quesada? Porque domingo tem clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ir para o clássico com o resultado negativo hoje seria péssimo, mas é uma goleada e uma vitória maiúscula, soberba do Verdão, que enche o time de moral para jogar contra o adversário, o rival histórico, Química Arena no próximo domingo. Conta pra gente aí, como é que foi a vitória do Verdão? Fala, Quesada. Incontestável, Capriotti, incontestável, uma vitória realmente maiúscula contra um adversário extremamente frágil, que começou bem o campeonato vencendo o Remo.
Um dia desses me perguntaram se eu achava que o Vitória ia ser rebaixado. Eu não tinha colocado o Vitória, mas pelo futebol de hoje, claro que o recorte é muito pequeno, né, Capri? Tanto para falar em título no caso do Palmeiras, como para falar em rebaixamento no caso do Vitória. Mas, obviamente, se a gente só olhar o jogo de hoje, para parar o Palmeiras vai ser difícil, né? Porque foi um trator. Agora, foi um trator contra um time, repito, extremamente frágil em todos os sentidos, né? Na defesa, essa era a proposta do Jair Ventura. Na transição do meio-campo, o meio-campo bem apagado, né? Com as presenças aí do Kaique e do Baralhas. E um ataque que não funcionou porque a bola também não chegou lá na frente, né? Você imagine, 90 minutos de jogo, um pouquinho mais com os acréscimos, a bola passou muito pouco pelo meio-campo e também não chegou tantas vezes assim até o ataque. E aí quando um time é bem melhor, esse Palmeiras e ainda não está, né, no 100% aí do que a gente pode imaginar, não está no auge do que o Palmeiras pode apresentar na temporada, mas jogou um futebol suficiente para construir esse resultado. Um resultado muito fácil, né? Porque o Palmeiras também esteve a fim de fazer esse resultado fácil. Até o primeiro gol aos 23 minutos do Murilo só dava Palmeiras. O Vitória tinha dado só um chute contra o gol do Verdão, do Carlos Miguel. O Palmeiras já havia feito 5 finalizações. E aí aos 23 minutos o Murilo, de cabeça, após o escanteio batido pelo Andréas Pereira, fez 1-0. Bola parada, né? Que essa mas bola parada também funciona, né? Funciona. Esses são artifícios que o time tem. Uma bola parada, um escanteio, uma falta, uma esticada de bola sem passar pelo meio-campo. E aí, uma jogada pela lateral, uma triangulação, o jogo passando pelo Maurício, pelo Andréas, pelo Marlon, né? Como aconteceu no terceiro gol do Maurício, né? Bom, aí aos 23 o Murilo fez 1-0 de cabeça. Aos 28, uma jogada aérea também, uma lambança da defesa, usei esse termo e vou repetir. O jogador do Vitória, o Neres, tentou afastar a bola, afastou mal, e aí o Gomes recebeu a bola de cabeça do Murilo e mandou para o fundo da rede, ampliando para 2-0. Aí, sinceramente, só de olhar, já foi, né? Já estava nas cordas realmente o Vitória. E aí o Palmeiras não tirou o pé, fez o terceiro gol com o Maurício já nos acréscimos. Essa foi uma jogada linda, a jogada mais linda da partida. O gol mais bonito eu acho que foi do Alan. O Alan fez um golaço realmente, mas essa foi a jogada mais bonita da partida, que começa com uma trama com o Marlon tocando para o Andréas trocando passes com o Piquerez, o toque do Andréas, hein, Capri? Que toque, né? Que coisa linda. Deixando ali o marcador sem entender muito bem. Aí o Piquerez avança já na área, cruza e o Maurício faz 3-0. No segundo tempo a gente estava defendendo o quê? Muda, né? Muda, tem clássico, coloca aí outros jogadores mais jovens, né? Menos rodados, tira a tropa de choque. O Abel só foi fazer isso no decorrer do segundo tempo. E aí o time meio que deu aquela administrada. E quando administra acontece, né? O Dudu que entrou no segundo tempo, para mim o melhor jogador do Vitória, diminuiu para 3-1, e aí na hora o Martelli falou, opa, agora vai, hein, Vitória no jogo. Mas eu não acreditei nisso, não acreditei. Tanto não acreditei que 7 minutos depois, né, o Alan faria um golaço, 4-1, vencendo o goleiro experiente Gabriel, de Jogos Olímpicos de Londres 2012, e aos 35 o Sousa, que também tinha entrado no lugar do Alan, marcando 5-1, a bola bateu no Luan Cândido, né? Desgraçadamente para ele, ex-jogador do Palmeiras, e o Sousa dando números finais 5-1. Poderia ter sido 6, poderia ter sido 7, Piquerez mandou uma bola no travessão, mesmo Piquerez depois fez um chutaço, acho que o Gabriel não defenderia. Enfim, uma vitória maiúscula, vou repetir, de um time melhor, não é? Que enfrentou um adversário super frágil e construiu nessa superioridade um placar incrível de 5-1. Um placar que dá moral, um placar que dá uma tranquilidade para que o Palmeiras chegue fortíssimo para enfrentar na Arena do Corinthians, na casa do adversário, o Corinthians por outra competição, Campeonato Paulista, no próximo fim de semana. Capri. Muito bem, Quesada. E até para a gente compreender um pouquinho, não é? O Palmeiras vinha sendo criticado aí pelo torcedor, pela falta de ideia de jogo, né? O técnico Abel Ferreira vinha sendo muito questionado aí pelos torcedores. Olha, falta uma ideia de jogo, não tem novidade, o time está muito previsível.
Houve uma mudança, uma evolução hoje nesse sentido? Ou Abel, não dá para falar só com um jogo sobre isso, hein, Quesada? o spoiler do meu comentário, houve sim. Mas agora o Abel vai falar, o Miliose está chamando aí, Capri. Então vamos lá, vamos ouvir o Abel Ferreira. 11h40, 20 para meia-noite. Vai, Miliose. No meio de campo do Palmeiras, porque a gente está vendo uma configuração de Marlon Freitas como um primeiro volante, Andreas como segundo e o Maurício como meio campista. Eu queria saber se essa é a sua ideia mesmo de time, porque o Marlon ele tem características muito de segundo volante, né? Talvez um primeiro volante ainda falte, você falou que queria dar mais minutagens ao Luiz Pacheco. A gente tem visto pouco o Luiz nesses últimos jogos. Queria saber se você pensa essa configuração ou se o Marlon seria um segundo para o Andreas avançar um pouco mais. E hoje ele foi genial quando ele teve a bola nos pés. Sabem, nós temos que quebrar algumas crenças que temos, nomeadamente quem pensa que tem que ter um 5, tem que ter um 8, tem que ter um 10. Né? São crenças que temos que acabar. Acima de tudo, o que eu tenho que dizer é que estou a gostar da forma como estamos a jogar. Né, vocês começam a falar que a equipa é muito previsível, a equipa é cristalizada. Onde começas a dar mobilidade e flexibilidade, começas a ver uma forma diferente, e esta é mesmo isso que eu quero. Quero que os meus jogadores tenham a capacidade e a flexibilidade de encontrar os espaços e, acima de tudo, mais se é 5, se é 8, se é 10, são jogadores que dominam perfeitamente o meio campo, e qualquer um deles, quer o Marlon, quer o Andreas e o Maurício, são jogadores que dominam perfeitamente essa área, podem baixar, podem subir, têm liberdade dentro daquilo que é o seu raio da ação. Portanto, foi o segundo jogo, acho eu, que estes dois volantes jogaram, em função, ou três, se quiseres, em função daquilo que tem sido este início de época, com jogos atrás de jogos, e a verdade é que este jogo começou a ser ganho no último jogo que nós perdemos, porque visto uma equipa dinâmica, uma equipa fresca, uma equipa repousada, e é isso. Abel, boa noite. Guilherme Juliari da Web Rádio Verdão. O ataque não vive só de gols. Hoje os dois atacantes não participaram com gols do 5-1, que é um placar muito grande por dois atacantes não fazerem os gols. Queria que você falasse sobre a volta do Flaco e do Vitor atuarem juntos. E você falou sobre essas atuações dos jogadores do meio de campo. Queria que você falasse sobre a imprevisibilidade deles aparecerem no jogo e dentro da área. Por exemplo, os dois atacantes não fizeram gols, mas os dois jogadores jogaram aberto, fizeram gols hoje. É verdade, eu tenho uma forma de ver o jogo, não sei se é melhor ou pior, mas se calhar diferente da vossa. Para mim o importante é que a equipa marque golos, que a equipa defenda, que a equipa trabalhe de forma coletiva, e o que eu lhes pedi foi exatamente isso. Quero uma equipa dinâmica, quero uma equipa imprevisível, quero uma equipa que seja capaz de ter um jogo posicional com liberdade, mas com responsabilidade, e é isso que nós estamos a procurar fazer neste início de ano, criar dinâmicas diferentes daquilo que fizemos durante os últimos anos, e é isso. Eu não gosto de fazer sempre as mesmas coisas. Às vezes perguntam-me como é que o meu casamento dura tanto tempo, porque eu sou criativo e não gosto de fazer sempre as mesmas coisas. É igual no futebol e na vida. Gosto dessa flexibilidade, gosto dessa imprevisibilidade e gosto de criar surpresa. Isso é um fator que me faz sentir motivado e que faz também os meus jogadores sentirem-se motivados. Claro que eu entendo, os avançados têm que fazer golos, não é isso. Os avançados têm que processos, mas quando não fizeram os avançados, fizeram os pontas ou os zagueiros, e estava com saudades, porque nós sabemos que eu treino esta dupla de zagueiros já há bastante tempo, e esta dupla de zagueiros há 2 anos atrás, cada um deles fez mais de 10 golos, eu não treino nada diferente com eles, é só eles entenderem, porque os jogadores aqui precisam muito de carinho e de confiança, e é isso que eu procuro fazer com todos eles, estar sempre por perto, estar sempre a acarinhá-los, perceber que há momentos que vamos jogar bem, outros que vamos jogar mal, mas que eles podem ter a certeza absoluta que do treinador terão sempre alguém que estará ali para os ajudar, para analisar, para corrigir, para repetir no treino, num calendário absurdamente compacto, de jogar 3 em 3 dias, mas essa é a minha responsabilidade e acho que já nos conhecemos há tempo suficiente, e vocês já me conhecem há tempo suficiente. Este grupo já demonstrou várias vezes que cresce com trabalho, com tempo e com confiança.
Abel, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Claro que é um resultado importante para dar moral depois do último jogo e também para o próximo jogo. O resultado, segundo vocês, é tudo. Porque a vossa análise é sempre em função do resultado. É tudo. Também. O resultado é tudo. Vocês, por exemplo, esquecem-se que as primeiras 3 ou grandes oportunidades no último jogo são nossas. Sim. Né? Mas como o resultado dita o que é a crise que se vive no futebol, né? Porque o futebol vive muito de crise, ciclos de crise, isso é ótimo para quem trabalha, sobretudo na mídia, mas é isso, o resultado é tudo. E claro que desculpa mesmo ter com o interrompido, resultado, tá bem? Nenhum problema. A torcida já cobra o próximo e as arquibancadas gritaram no final do jogo sobre o clássico do final de semana. Queria te ouvir sobre essa partida. Primeiro, se a ideia é manter o time, que mesmo que seja outro campeonato, Campeonato Paulista, vai manter esses titulares, e também sobre sua mentalidade acerca dos derbys. É o primeiro derby do ano. Ano passado não foi um ano em que o Palmeiras sai feliz dos resultados dessa partida. O que você pensa para os derbys de 2026 serem diferentes dos de 2025? Olha, eu só vou começar a preparar esse jogo amanhã, entendo perfeitamente esse setor que estás a dizer, ou a torcida organizada, que é isso que nós estamos a falar. O que eu tenho a dizer sobre isso é que quando jogamos juntos somos sempre mais fortes. Quando jogamos juntos somos sempre mais fortes. Nunca na história do Palmeiras foi forte por se dividir. E sempre se mostrou com força quando jogamos juntos. E nós precisamos muito da torcida organizada e dos torcedores do Palmeiras. Temos que jogar juntos. Volto a repetir, nunca na história do Palmeiras foi mais forte por se dividir. E sempre na história do Palmeiras fomos sempre muito mais fortes quando nos unimos, mesmo em momentos... como é que eu hei de explicar? Pode-me dizer em que lugar nós estamos nas duas competições, que eu não estou a entender? Pode-me dizer que lugar é que estamos? Aonde? Também não sei. Ok, pronto. É isso. O que eu tenho a dizer é, não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. Não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. E o Palmeiras, nos últimos 10 anos, falo mais ou menos que é o que eu mais conheço, nos últimos 10 anos, é um clube que vive de processos. É um clube que vive de processos. E acho que os resultados não têm sido tão maus assim. Portanto, temos que confiar uns nos outros. Temos que confiar na nossa torcida. A torcida tem que confiar no treinador. O treinador tem que confiar nos jogadores. Os jogadores têm que confiar na torcida. A torcida tem que confiar na direção. A direção tem que confiar no treinador. Porque não há outra forma de nós conseguirmos estar próximos de ganhar se não for com jogarmos todos do mesmo lado. É isso que eu espero, porque realmente a história do Palmeiras é imensa, é grande, é feita de muitas alegrias, é centenário, mas não ganhou todos os anos. E é nesses momentos que nós precisamos de estar juntos e de jogar juntos. E é isso que eu espero da nossa torcida, e nós, como sempre fazemos, como te disse, com trabalho, com tempo, com confiança, nós somos capazes de desempenhar o que tu viste aqui hoje, e a nossa intenção é, porque nós sabemos que temos um 11 base muito forte, basta olhar para esta equipa que jogou, só que o calendário às vezes chega a ser quase que, vou usar uma palavra dura, mas não vale a pena, devastador para aquilo que é a capacidade física dos atletas, e vocês viram hoje o que é uma equipa fresca, uma equipa recuperada, uma equipa com dinâmica, uma equipa com velocidade. Porquê? Deixo vocês refletirem, mas entendo perfeitamente, porque sei onde estou, sei onde vivo, que o resultado é que manda tudo, e está certo, mas a minha função enquanto treinador não é essa, é ajudar os meus jogadores a crescer, e quando jogamos mal, metê-los na sala, analisar, ver, repetir. Infelizmente não consigo repetir as vezes que eu quero, em função do calendário que temos. Boa noite, Abel, tudo bem? Flávio Latifi do UOL. Eu queria te perguntar um pouco sobre as expectativas e as cobranças que o Palmeiras tem recebido neste início de temporada, porque foram poucos jogos até o momento e poucos jogos que o Palmeiras usou esse time ideal como a gente viu hoje. Você acha que o Palmeiras tem sofrido demais com essas críticas pelas escolhas que fez, já que no Paulistão optou por rodar mais o elenco?
Voltar a dizer, não é com a ansiedade que se constrói uma equipa competitiva. Há coisas que eu controlo e dentro daquilo que eu controlo é os meus jogadores, é perceber que temos que fazer gestão em vários momentos. Eu já fui muitas vezes criticado aqui, lembro-me perfeitamente de uma final de uma Libertadores que eu poupei a minha equipa para jogar a final contra um São Paulo em casa e tu seguramente estiveste lá também. Portanto, eu acho que nós já nos conhecemos há tempo suficiente, já nos conhecemos há 5 anos. Eu também já conheço há 5 anos, todos os anos que estou aqui, às vezes esta ansiedade eu entendo, por um lado, mas por outro eu não entendo e vocês gostam disto, né? Às vezes é só um bocadinho e vocês transformam isto numa narrativa, numa crise cíclica que isto dá. E às vezes os nossos torcedores deixam-se enganar por essas narrativas que são criadas. O futebol é isto e não vai mudar. Eu estou aqui há 5 anos, todos os anos tivemos alegrias, tivemos críticas, tivemos cobranças, jogámos juntos, sofremos. Mas é isto, como te estou a dizer, não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. Boa noite, Abel. Anderson Correia do Verdazo. Queria te perguntar hoje sobre o Lucas Evangelista. Depois de muito tempo afastado por lesão, ele voltou hoje ao banco de reservas. Ainda não teve alguns minutos, né, algo mais gradual. Possivelmente não deve entrar contra o Corinthians também, até por essa questão de estar muito tempo afastado. Mas como você enxerga o time do Palmeiras com a volta do Lucas Evangelista? Qual o papel que você enxerga para ele e no lugar de quem nesse meio campo? Começas-me logo a rir quando vejo que os jogadores estão a voltar, né? O Lucas pode voltar, que se lesionou num ano passado, num momento muito importante do ano, mas ninguém quer saber, né? Parece que se jogar A ou B, que é igual, mas não é igual. Ainda bem que nós dentro temos a capacidade de analisar com a cabeça e não com o coração, porque é diferente. A tua equipa pode ter muito mais soluções com o Lucas, pode ter muito mais soluções se tiver o Paulinho, pode ter muito mais soluções com os jogadores que o Filipe, que infelizmente tem tido problemas, o próprio Andreas, que ele falou, vocês viram a falar, parece que se esqueceram que ele no segundo jogo se lesionou aqui no ombro, mas eu entendo, vocês fazem o vosso papel de criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar, mas a análise dentro é feita muito mais à frente do que em cima do resultado. Portanto, nem hoje, porque ganhamos 5-0, somos a melhor equipa do mundo, nem vamos deixar de ser exigentes, nem quando perdemos com o Novo Horizontino. Mas porquê é que perdemos com o Novo Horizontino? O treinador sabe o que é que fez. O treinador trocou a equipa, os 11, e fez exatamente a mesma coisa no último jogo. Trocou contra o Botafogo de São Paulo, trocou os 11, correndo todos os riscos. Se eu tiver que correr riscos para que a minha equipa, no presente e no futuro, possa ser maior, eu vou corrê-los. E não temos que pensar todos iguais. Vocês não têm que pensar o mesmo que eu penso. Vocês têm liberdade, todos têm liberdade de opinar e dar as suas. E não é por eu dar a minha opinião, que a minha opinião aqui é o que prevalece. Eu sei o que é que nós estamos a fazer. Por isso é que volto a dizer, não é com ansiedade que se constrói uma equipa competitiva. É com trabalho, com paciência, com equilíbrio, porque as críticas elas não vêm só de dentro, vêm de dentro e muito de fora, e o palmeirense sabe como é que isso funciona. Não sou eu que vou estar a ensinar ao palmeirense, porque o palmeirense tem muito mais história dentro do Palmeiras do que eu, conhece perfeitamente a história, né? Basta ver como é que ela foi ao longo dos anos. Portanto, isso não muda e nem vai mudar nunca. Agora o que eu tenho a dizer é isso. O Palmeiras, na sua história, sempre que se jogou junto, que sempre que esteve unido, sempre foi muito mais forte. Mas isso é uma escolha que não me cabe a mim fazer. A minha responsabilidade é que a equipa, que os nossos torcedores olhem para a nossa equipa, que se identifiquem com a forma de jogar, que se identifiquem com a nossa entrega, que se identifiquem com a nossa vontade de ganhar, porque os jogadores que estão no Palmeiras sabem que é ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. Mas, infelizmente, a história diz-nos que umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É aqui, é no Manchester City, é no Real Madrid, é na seleção brasileira, é em todo lado. Portanto, isso não vai mudar. Agora, fico muito contente quando as soluções que perdi e que não tive ao longo do ano passado começam a vir, e seguramente, porque também sei, como te disse, o Palmeiras é um clube que vive de processos, que a nossa direção está a fazer um esforço para tentar elevar o nível das nossas contratações, mas para tu contratares ou venderes uns jogadores, há muita coisa que tem que acontecer. O jogador tem que querer vir, a família do jogador tem que querer vir, o empresário tem que querer trazer o jogador para aqui, o clube tem que o querer vender,
Portanto, e basta uma destas condições não se verificar que as coisas depois podem demorar mais tempo. Portanto, como te disse, o Palmeiras nos últimos 10 anos vive de processos e faça frio, chuva ou sol, e aqui até faz muito tempo sol, isto não se vai alterar seguramente. Está bem? Se for uma perguntinha como deve ser, porque tu fazes perguntas sempre atravessadas, eu respondo à tua pergunta, senão não te vou... Tá. Eu gosto muito de metáforas. Obrigado por abrir uma última pergunta aqui para este senhor de 53 anos aqui. Abel, eu gosto de metáforas, acho que você também. Corinthians está atravessado na garganta do Palmeiras? Olha, eu estou preocupado com o Palmeiras, é o nosso próximo adversário, tem ganho muito. No ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, não é? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos, e a prova está aí. Portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência. Por isso, quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo. Isso diz que estas equipas forem super competitivas como são, quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional. E por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Está bem? Pronto, Capri, fim de entrevista coletiva aí do técnico Abel Ferreira, já projetando o derby do final de semana, Capri. Muito bem, já volto com você aí, Bruno Migliozzi, às 11h57. Gostou da entrevista do Abel Ferreira aí? Como é que foi o desempenho do treinador na entrevista hoje aí, Quesada? Quando ele vence, ele tira aquele negócio que tá guardado no coração e, né, hoje era o dia para ser um pouco mais light, né? Mas ele não consegue, é o estilo Abel, né, de ser, né? Ganhou, enfim, parece que é um cara que não consegue ser feliz, né, quando precisa ser feliz, né? Hoje é o dia do palmeirense, tudo bem, amanhã é quinta-feira, é dia de trabalho, mas hoje é dia de tomar umas, viu, Capri? Hoje é dia de ser feliz, não é toda hora que dá para vencer 5-1 no Campeonato Brasileiro, né? Mesmo enfrentando um adversário que a gente já disse aqui, é um adversário que mostrou aí tantas fragilidades, né? Tem que comemorar um pouco mais, tem que abrir um pouco mais esse sorriso, né? Abrir um pouco mais esse coração, não precisa deixar as coisas tão quentes assim. Mas, enfim, ele falou dessa coisa do jogo posicional, né? Explicar isso daí, tática, é um negócio meio chato, né? Mas eu vou, em 10 segundos, explicar isso. Quando a gente fala em jogo posicional, pode dar a ideia que os jogadores têm que guardar as posições, né? E não é bem isso, né? A ideia do jogo posicional, como eu interpreto, como entendo, você tem uma posição ali e alguém vai ocupar aquela posição, né? Então, se o lateral não estiver ali naquele momento, alguém tem que ocupar a posição do lateral. Se o volante sobe, alguém tem que fazer a cobertura ali. Se o lateral sai, o volante vai para aquela posição. Então, é você ocupar posições com os jogadores, né? Então, foi isso que eu entendi do que ele disse. E aí tem esse jogo posicional olhando especificamente para o ataque, não é? E aí a gente viu o Palmeiras circular muito bem a bola, como por exemplo no terceiro gol, vamos concordar, que jogada linda, né? Marlon, Andréas, Piquerez, Maurício, né? Aí, Marlon e Andréas, né? Que a gente tá cobrando aqui, o torcedor palmeirense também. Então, essa bola circulou de uma forma muito rápida, o Palmeiras ocupou muito bem os espaços, né? E essa ideia ofensiva deu certo porque do outro lado também estava um rival que veio para jogar na defesa, né? Alguns times teriam dificuldades para fazer 1, 2, 3, 4, quiçá 5 gols, né? Como o Palmeiras fez hoje. Então deu tudo certo, deu tudo certo. Se o Palmeiras jogar assim todas as partidas, excelente. Só que agora vamos falar real. O Corinthians não vai dar o espaço que o Vitória deu hoje.
O Corinthians jogando em casa para 45 mil pessoas, Capri, não vai ficar só na defesa. Aí tem a rivalidade, tem a pegada, né? Tem o adversário que chega um pouco mais forte no lance. Não vão dar esses espaços para que o Andréas e o Marlon pensem como pensaram o jogo do time hoje, né? Então tem uma série de fatores. Não vão dar espaço que deram para o Alan hoje. Não vai ter nenhum jogador do Corinthians chegando afoito como o Luan Cândido chegou. Até eu dei risada, estou com o Michel aqui. Tomou uma caneta linda o Luan Cândido, né? Pô, será que ele não sabe que do outro lado tá um moleque arisco, né? Então, Capri, assim, a gente também tem que tomar cuidado para nunca diminuir uma vitória como essa, né? Agora, contextualizar. Hoje foi uma vitória como essa. O Palmeiras está de parabéns, porque construiu um resultado contra um adversário, repito pela enésima vez aqui na Rádio Bandeirantes, contra um adversário ruim, fraco, desorganizado, em que tudo deu errado, né? É isso, basicamente é isso. Se eu tivesse que traduzir e sintetizar o que foi o Palmeiras hoje, analisando esse viés tático aí do tal do jogo posicional, é isso que eu tinha para dizer. Muito bom, já o gabarito, hein, Quesada? Vai somando aí que já Capri, nós vamos dar as notas. Eu ia até te cobrar, mas ia ficar chato. Eu só quero isso. Eu quero fazer o gabarito. Eu não aguento mais esperar para fazer o gabarito. Você quer destilar hoje, a sua inconformidade com Abel Ferreira, que está com o coração hoje peludo. Não está hoje Abelzinho, paz e amor. Não. Tá bom. Vamos então já com o seu gabarito. E aí, Bruno Milhozzi, me conta aí, Milhozzi, o que é que tá acontecendo aí na Arena Barueri, hein, Milhozzi? Capri, a gente tá na guarda aqui dos jogadores, mas a movimentação é grande também acerca das transferências, né, Capri? Tava conversando com o pessoal porque existe uma expectativa grande, porque já deu meia-noite. E a informação é de que hoje se encerra o prazo para o Fluminense responder à proposta do Palmeiras pelo John Arias, né, Capri? O Fluminense tem a prioridade de compra desse jogador. O Palmeiras enviou uma proposta de 25 milhões de euros e com o prazo encerrado, não tem ainda uma notificação para o Palmeiras de que o Fluminense não igualou a proposta. Mas também não tem a notificação de que igualou. Então, a expectativa aumenta aí, Capri, para esse acerto de um jogador que pode ser muito importante e vestir a camisa do Palmeiras em 2026. Quer dizer, era até meia-noite, quer dizer, já passou, já estamos 2 minutos da quinta-feira, 12:02, já foi o prazo. Isso. O Palmeiras não tem essa informação, se o Fluminense igualou a proposta ou não. Ainda não chegou essa notificação, Capri. E aí, claro que amanhã a gente já deve ter essa resposta, se o Fluminense conseguiu ou não igualar essa proposta de 25 milhões de euros. Porque tem alguns adendos, Capri, nessa tentativa, nessa corrida pela contratação, porque o Fluminense tem valores a receber do Wolverhampton. Então não necessariamente teria que igualar esses 25 milhões de euros. Porque o Fluminense não terminou o Wolverhampton não terminou de pagar o Arias, não terminou de pagar o André, que contratou também no Fluminense. Então quem sabe batendo esses valores é um pouco mais fácil para o Flu chegar, mas vai passar aí pelo planejamento da equipe carioca. Só a informação mais atualizada, o Palmeiras ainda não sabe se chegou essa proposta do Fluminense igualando a pedida do Wolverhampton, Capri. Seria um baita reforço pro Palmeiras, hein, Quesada? John Arias, joga a bola, barbaridade. Esse ajudaria muito o Palmeiras, hein? Ele jogou uma Libertadores excepcional e o Mundial ele foi muito bem, né? A gente fez aqui os jogos do Fluminense, acompanhamos de perto, né, Capri? Agora, ele tá vindo, ele tem um ritmo diferente, né? O futebol brasileiro, ele tem um ritmo legal, tal, mas há uma cadência, há uma coisa mais clássica, né? Um dia desses o jogador Gordon, né, que joga na Premier League, falou que prefere jogar a Champions League, em que em alguns momentos é possível jogar um futebol mais clássico, sem ser aquele negócio tão mecânico, de alta velocidade do primeiro ao último instante, como é na Premier League. E aí o futebol do John Arias não ia dar certo na Premier League. O John Arias é um jogador para Espanha, para França, entendeu? Ah, mas você quer dizer o que com isso? Que então ele não tem... Não, ele teria sucesso dentro de um conceito diferente de futebol. E aqui no Brasil ele vai sobrar. Como é que dá para montar esse time aí? Bom, hoje eu colocaria o Marlon, o Andréas Pereira, John Arias, o Alan, Vitor Roque e o Flaco Lopes. O Arias vai ganhar a posição do Maurício, né? Então, esse seria o time do Palmeiras. O Arias a gente se acostumou a ver muito pela direita, mas ele pode fazer essa função lá na esquerda, né? Sem tirar o Alan, que é um moleque
É um Golden Boy, mais um Golden Boy aí do Palmeiras, e sem mexer com a dupla, que é uma dupla afinada, viveu alguns momentos, né, mais complicados, essa dupla formada pelo Vitor Roque e Flaco, mas eu acho que o Palmeiras dá um salto realmente incrível se conseguir trazer o John Arias. Vai sobrar. Imagine John Arias organizando o jogo, com Marlon Freitas, Andréas Pereira, botando essa bola para o Alan, para essa bola, construção de jogo, para essa bola chegar até Vitor Roque e Flaco Lopes. Olha, eu acho que aí o Abel não tem mais do que reclamar, hein? Tem uma qualidade para fazer esse Palmeiras ser aí e voltar a ser uma das grandes forças do futebol brasileiro, para brigar por brasileiro, por Copa do Brasil, ainda nesse Campeonato Paulista e principalmente a Libertadores da América. É isso aí, vamos ver. Domingo, hein, 8h30 da noite, Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, jogaço de bola, é o primeiro derby de 2026, um derby um duelo, não é, entre os dois times que em 2025 ficou marcado aí com jogos importantes, relevantes, que valeram título, que causaram polêmica, que causaram crise, especialmente no lado palmeirense. Foi um ano em que o Corinthians se deu melhor nesse confronto e agora o Palmeiras certamente tendo a chance aí de começar a devolver as últimas derrotas que não caíram bem lá pelos lados do Verdão. Atenção, 6 minutos desta quinta-feira. Daqui a pouquinho vamos falar de Santos 1, São Paulo 1, hein? Já o trabalho da reportagem Bandeirantes na Vila Belmiro. E aí, Bruno Milhozzi, cadê a boleirada do Verdão? Nem sinal ainda, viu, Capri? Estou posicionado aqui no aguardo, ver se passa aí algum jogador do Palmeiras. Ainda estão no vestiário, imagino que arrumando as coisas para zarpar, hein, Capri? O Palmeiras jogando em Barueri, aliás, tem uma dinâmica um pouquinho mais rápida, né? Acho que a pressa para voltar para casa é um pouquinho maior, porque a viagem é mais longa e não tem ainda um prazo, né, Capri? Aproveitando para encerrar essa passagem nova do Palmeiras por Barueri, porque o Allianz Parque segue no calendário de shows, com a reforma acontecendo em dias alternados no gramado também. Imagino que, quem sabe, para a semifinal, final do Paulistão, o Verdão deve voltar ao Allianz Parque. Muito bem, atenção. Vamos aproveitar então, ô Milhozzi, já com o seu destaque final aí, porque depois, se tivermos os jogadores do Palmeiras falando, você vai trazer ao longo da nossa programação, nessa quinta-feira no Nossa Área, no Resenha, na nossa programação dos jornais cedinho nesta quinta. Então já emenda o seu destaque final aí, porque na sequência tem o gabarito do jogo com o Leandro Quesada. Vamos lá, Capri, porque agora é derby, né? Não se fala mais de nada no Palmeiras, foco nesse jogo contra o Corinthians no domingo, no horário diferente, 8h30 da noite, Neoquímica Arena. O Palmeiras que retomou aí essa confiança depois da goleada e busca, quem sabe, a melhor campanha do Campeonato Paulista. Vai ter que trabalhar, é claro, para superar o Novo Horizontino, mas é o objetivo do Verdão no Paulistão. E o duelo contra o Corinthians às 8h30, Capri, pode contar, quem sabe, com uma repetição de escalação pela primeira vez com Abel Ferreira no comando do Palmeiras em 2026. O time que jogou hoje foi muito bem, deve ser reutilizado na partida contra o Corinthians, domingo, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Capri? Você perguntou pra ele do time e tal. Não respondeu, né? Time misto contra o Corinthians, nenhuma chance, né? Já pensou? Ele entra poupando titulares aí, perde do Corinthians, vai ser criticado. Então não tem jeito. Tanto Corinthians como Palmeiras em derby não tem essa história de poupar. É força máxima dos dois lados. Mas ele tava lá, eu tava afim de hoje de bater um papo com você lá, hein, Milhozzi? Você viu, Gabriel? E conversar contigo um pouquinho ali, né? Veio me perguntar onde que tava o Palmeiras na tabela, perguntou, mas você acha que o resultado só foi bom e o desempenho e tal? Quis conversar comigo, o Abel. Ele vai se acostumando, né, com os nossos rostos e não à toa ele já comentou algumas vezes na coletiva de hoje, eu que tô conhecendo vocês há muito tempo já, então ele já sabe de onde vem certas perguntas e vai interagindo com os repórteres também, o Abel, que hoje tava bem paz e amor, né, Capri? É isso mesmo. É isso aí. Valeu, Milhozzi! Mas no final de tudo, o que interessa não é Quesada, é o resultado. Ele ficou falando do resultado lá, mas se não tiver resultado, Abel, a torcida vai pegar no seu pé, os jornalistas vão pegar no seu pé, porque o que importa é o resultado. Seu time pode jogar uma maravilha, mas se perder para o Corinthians domingo, como aconteceu em vários derbys do ano passado, o Palmeiras em alguns momentos foi até melhor do que o Corinthians, mas perdeu o jogo. E aí o que fica é o resultado, Abel. Não tem jeito. Você pode não gostar, mas ao final de tudo, o que vale é o resultado, porque é o resultado que leva o time
aos títulos, às conquistas. Sem resultado, não tem título. Pode jogar o futebol mais bonito que for, mas se não vencer, não tem como, né? Então não adianta. O resultado, ao final de tudo isso, que resolve as coisas e que deixa o torcedor satisfeito. Valeu, Milhose! Bom retorno e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Milhose! Tchau, já foi. Ô, Quesada! O Abel pegou ele. O Abel tá lá batendo um papo com ele lá. Foi resgatado pelo Abel. Legal, é isso. O repórter tem que estar aí e ficar marcado mesmo. É isso aí. A gente perdeu muito disso, né, Capri? Sim. Uma hora dessa o Capriotti ia colocar como repórter lá atrás, ia colocar o Abel para falar aqui com a gente, o Quesada também, né? As coisas mudaram, realmente mudaram bastante. Eu acho que esse foi o problema, sabia, Capri? Se o Abel tivesse pego aquilo que era da nossa cultura, eu acho que a relação seria mais próxima, mais gostosa e até mais respeitosa dos dois lados, entendeu? Porque ele bate do outro. Talvez porque ele não tenha... Talvez não, porque ele não tem essa interação com os jornalistas, entendeu? Então fica um negócio, embora tão próximo ali, né? Tá a 5 metros, 6 metros ali dos caras que estão entrevistando, mas às vezes há uma distância que é abissal, é um abismo, né? Porque não troca uma ideia, não troca ali não faz uma prosa, né? Não faz uma graça. Realmente falta isso, né? Infelizmente... os clubes mudaram bastante, as assessorias aceitaram isso. Eu não estou falando especificamente do Palmeiras, mas há uma preguiça, numa média geral, generalizada aí, não é? De não se deixar ninguém falar com ninguém, porque dá trabalho, né? A gente ficava no estádio, Capri, até 2h30 da manhã, falando com todo mundo, né? 00:10, meu irmão, olha lá. 00:10, já daqui a pouco não tem mais uma alma no estádio, né? Realmente as coisas mudaram mesmo. Pra pior. Infelizmente. Mas na nossa época, né? As boas perguntas, é o que eu sempre digo, né, para os repórteres. É a pergunta que vai fazer você ganhar o respeito do treinador. Porque o treinador vai respeitá-lo quando ele perceber que do outro lado tem um jornalista, tem alguém com conteúdo, alguém que estudou, que se preparou, que conhece e principalmente que tem domínio sobre o que está perguntando. Aí o treinador vai respeitar. Muitas vezes o repórter fica receoso, tem medo de perguntar, mas esse medo não vai trazer o respeito do entrevistado. Apenas um temor. Se você quiser ter o respeito do entrevistado, a pergunta diferenciada, a pergunta embasada, aquela pergunta... em que o entrevistado percebe que do outro lado tem alguém ali que estudou, que se preparou para estar ali, para fazer a pergunta, vai fazer com que ele passe a ser respeitado. E o Abel sabe quem ele respeita, né? Sabe quem está lá preparado para fazer as perguntas e para questioná-lo. E muitas vezes ele não gosta, ele vai para o debate, vai para o confronto, mas sabe que tem gente ali que se preparou muito para estar ali, fazendo os questionamentos, fazendo as perguntas que precisam ser feitas. A pergunta dura, como ele questionou um repórter aí no final da entrevista, ela é necessária. E se for para fazer pergunta água com açúcar, arroz com feijão, então não precisa ter o repórter. Deixa lá o serviço oficial do Palmeiras, a TV Palmeiras, fazendo o serviço. Nós estamos lá exatamente para fazer esse trabalho que questiona, que tira da zona de conforto, que pergunta o que precisa ser perguntado. Se não é desse jeito, não é jornalismo. Muito bom. O Quesada é o seguinte, hein? Vamos pro gabarito aí, então? Bora. Tá prontinho aqui, Capri. Tá prontinho. Então, atenção, Michel Lopes. Está pronto o gabarito do jogo com Leandro Quesada. Eu peço, então, que você solte a vinheta, porque vem aí as notas de Palmeiras 5, Vitória 1. Gabarito do jogo. Boa, e já pode subir aí também o hino do rubro-negro baiano. Vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor. O teu pavilhão tem feitos de glória. Vitória, E a nota do goleiro Gabriel.
Gabriel, que jogou num time chamado Capri na Itália. É seu time, Ricardo Capriotti? Da família. Da família, tem uma carreira italiana o homem aqui, viu? Milan, Napoli, Perugia, Empoli, Cagliari, Lecce. Ah, Capri, teve culpa em qual gol? Eu vou dar uma nota pequena porque o cara tomou 5, né? Inclusive a minha nota pra ele é 5, mas assim não teve culpa nenhuma. Podia estar qualquer goleiro ali. Hoje realmente não dava. 5 pro Gabriel. Richelli. O trio defensivo foi um terror, né? Richelli que deu depois o lugar pro Dudu que faria o gol, né? Nota 4 pro Richelli. Nota do Dudu que entrou no lugar do Richelli. Essa maior nota 6,5, né? Autor do único gol da equipe do Vitória. Neres. O tal do Neres foi mal, hein? Nossa, mãe do céu, muito mal. Foi ele que deu aquela espanada, né? No segundo gol. A bola, por azar, caiu lá no Murilo, na cabeça do Murilo, e o Murilo ajeitou pro Gomes fazer o primeiro gol, ou melhor, o segundo gol do Palmeiras. Então, nota 4,5 pro Neres. E a nota do Zé Marcos? Que subiu com o Murilo no primeiro gol e não viu a cor da bola. Nota 4,5. Foi embora para a entrada de Luan Cândido. Luan Cândido conseguiu numa cabeçada até fazer algum tipo de perigo, mas entrou mal no jogo, né? Meio fora de ritmo, tomou uma caneta do Alan e a bola bateu nele, né? No gol do Sousa, no quinto gol. A bola desvia no pé do Luan Cândido, ex-jogador do Palmeiras, e aí o quinto gol do Palmeiras saiu. Então, pro Luan Cândido, nota 4,5. Nota de Natan Mendes. Natan Mendes, nota 5. Teve muito trabalho, principalmente ali com o Piquerez, né? Atuando pela esquerda. E a nota do Matheus Silva, que entrou no lugar do Natan Mendes. Sem nota. Ex-jogador do Cuiabá, sem nota, Capri. Baralhas. O Baralhas e o Kaique, né? Dois meio-campistas que não viram a cor da bola, pareciam duas baratas tontas correndo atrás dos jogadores do Palmeiras o tempo todo. Nota 4,5 pro Baralhas. Embaralhou todo o meio-campo da equipe do Vitória. Kaique. Mesma coisa, 4,5. Nota do jogador que tem o nome mais bonito do Campeonato Brasileiro. Canta La Piedra. Aitor Canta La Piedra. Que nome bonito, né? O nome é bonito, mas o futebol dele hoje foi feinho, né? Jogou no Barcelona B, jogador de Sevilha espanhol, né? Ele tem até uma certa categoria e tal, mas... nota 5, Capri. E a nota do nome Canta La Piedra. Belo nome, né? Nome forte, né? Vamos à casa do Canta La Piedra jogar um truco. Amigo. Nome bonito. Canta La Piedra, nota 10, né? Nome imponente, né? Canta La Piedra. Se joga baralho, ele canta. Ramon, nota 5,5. Jogador que começou na base do Flamengo, né, tal. Também teve um trabalhão danado, né? Porque o Alan deu um trabalho... O Piquerez de um lado em cima do Natan Mendes, depois do Matheus Silva e o Alan em cima do Ramon. Esses três laterais não vão dormir bem nessa noite, não. E a nota do Eric? O Eric reclamou no primeiro tempo que a bola não estava chegando, né? Tanto não chegou que ele perdeu a vaga para o Mateuzinho. Nota 4 para o Eric e nenhuma nota para o Mateuzinho. Bom, Fabri. Eu vou dar uma nota 6 pro Fabri, porque ele estava isoladaço, mas ele participou efetivamente do único gol da equipe do Vitória, né? Tabelou inclusive, né, o Dudu com o Ramon e com o Fabri para depois fazer o gol. Por isso que a nota do Ramon foi 5,5, porque ele também participou da jogada, né? Então eu vou dar uma nota 6 pro Fabri. E finalmente a nota de Lauan, que entrou no lugar do Fabri. Lauan, nome interessante, bonito, mas sem nota hoje. Sem nota. E o Jair Ventura? Capri, aquela história. Você vai jogar só na defesa,
Você vai perder, não tem jeito. Futebol, ele não dá pra iludir, né? Vai encarar também o Palmeiras? Tenta, né? É a única chance. Já que jogando na defesa vai perder, pelo menos tenta atacar, né? Vou dar uma nota 4 pro Jair. E tá, olha, acho que é muito, hein? Jair Ventura, dá uma recuperada aí, que do fim de semana tem Campeonato Baiano. Vamos lá então, mudando o hino. Sobe o do Verdão, Michel Lopes. No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras... Nota do goleiro Carlos Miguel. Vou dar uma nota 6,5 para ele. Tava pensando entre 6 e 6,5, mas vou dar uma nota 6,5. No alto é difícil vencer o Carlos Miguel, né? Ele é maior que a trave, quando ele levanta os dois braços ali e tal. Mas a bola terrestre, vamos colocar assim, que não é a bola aérea, aí ele tem uma dificuldade, hein, Capri? Nossa senhora, cara. Que dificuldade. Fazer um trabalho especial com ele, hein? É um fenômeno no alto. Mas embaixo ele tem algumas certas dificuldades aí. Precisa melhorar. Se quiser alcançar status de ser um dos grandes goleiros do Palmeiras e chegar a uma seleção, tá faltando alguns ajustes aí na preparação do Carlos Miguel. Kelvin, né? Não comprometeu muito, não. Vou dar uma nota 6 para ele. Gustavo Gomes. Gomes 7,5. Foi muito firme aí na defesa e ampliou para 2-0 o placar pro Palmeiras. Murilo. Também firme ao lado do companheiro Gomes e autor de um gol de cabeça, né, que abriu o placar e essa goleada do Palmeiras. 7,5. Piquerez. 7,5 também. Foi bem defensivamente falando, embora o time do Vitória não tenha atacado tanto. E atacou bastante. Meteu uma bola no travessão, depois um chute perigoso quando o placar já estava definido, já estava 4-1 para o Palmeiras. E participou do gol do Maurício, né? Ele que tabela ali com o Marlon, com o Andrés. E ele que cruza pro Piquerez, né? Que cruza pro Maurício fazer o terceiro gol. Então nota 7,5 para ele. Marlon Freitas. 7,5 pro Marlon Freitas. O cara tem qualidade, a bola não queima no pé. Antes mesmo do início da goleada, né? Antes do primeiro gol aos 23 minutos, ele e o Andrés estavam se entendendo muito bem. Com mais entrosamento, com a chegada do Arias. Vai dar liga, hein? Vai dar liga. Essa nota vai aumentar. 7,5 hoje. Andrés Pereira. Jogador inteligente, uma rápida aqui, em vez de ter colocado aí 12 milhões na contratação, por exemplo, do Sousa, embora sejam posições diferentes, poderia ter investido 20 e ter trazido o Andrés Pereira para participar do Mundial, entendeu? É essas contas que precisam ser feitas. Com o Andrés no Palmeiras, a história poderia ter sido diferente, na minha visão. Hoje, nota 8, um cara super inteligente, jogador de seleção brasileira. O passe que ele deu no gol do Maurício foi um negócio espetacular. Meu Deus. Que passe de futsal, assim, uma letrinha, né? Categoria, sensacional. Né? Categoria. Ele saiu para a entrada do Luiz Pacheco. Capri, Pacheco, Larson, só para facilitar, tá? Pacheco, Larson, Luigi e Bruno Rodrigues entraram no lugar da tropa de choque. Sem nota, ou pela participação 5, porque assim, já entraram no momento em que estava tudo definido, entendeu? Não comprometeram, mas também não iam fazer nada de diferente. Então já deu nota 5 para todo mundo que entrou aí. Então vamos lá para a nota do Maurício. Maurício, o futebol dele cresceu, né? Você joga com os caras bons, o futebol cresce, né? E o Maurício entendeu a leitura do terceiro gol ali, né? Falou, opa, os caras estão tabelando aí, deixa eu ir pra área que daqui a pouco a bola vai estar aqui, né? O Maurício é um jogador muito inteligente. Eu acho que ainda não é o Maurício que todo mundo estava esperando, tá devendo. Tem capacidade para fazer melhor. Então hoje eu vou dar nota 8 para ele. Pelo gol e pela dinâmica ali no meio campo.
Alan. Ah, esse é diferente, né? Vou dar nota 8,5. Moleque é bom de bola. Vai pra cima, janta o adversário, sai da marcação, não tem medo do drible. É isso. Esse é o futebol brasileiro. Pode ser no 3-5-2, no jogo posicional, no jogo assim assado, repetindo o Rinos Micos, Tele Santana, pode ser na defesa do Felipão, não importa. O individual faz parte de um jogo coletivo, seja ele qual for. E a gente tem que aplaudir essa coisa que Deus deu para o futebol brasileiro, que é a categoria do drible. Que isso daí quebra qualquer sistema. E esse moleque, inclusive daqui a pouco vai embora, né? Então hoje nota 8,5 para ele. Baita jogador. Baita viu? jogador. Esse cara, esse é bom. Esse é bom. Alan, bom jogador. Coisa linda aí que o Palmeiras vai apresentando e é ótimo, né? Ver jogador de qualidade surgindo. Sensacional. Flaco Lopes. Flaco Lopes, 7,5. 7,5. Vitor Roque. Vitor Roque? Vitor Roque, 7. Participaram bem do jogo. Participaram bem do jogo. Não deixaram a marca, né? Não fizeram gol e tal, mas às vezes os atacantes precisam participar de um outro jeito, né? E, enfim, né? Logo resolvem. Vai ter muito gol ainda da dupla na Libertadores, no Brasileiro, né? É isso. Nota do Abel Ferreira. Pro humor dele, nota 3. Agora, hoje, o professor arrebentou, né? Nota 8,5 pro Abel Ferreira. E a nota do árbitro Sávio Pereira Sampaio. O Sávio não comprometeu. Teve um lance lá que eu achei estranho em cima do Vitor Roque, tá? Discutível e tal. E ele terminou o jogo antes dos 2 minutos de acréscimo. Isso também não é legal. Mas não vamos ser cri-cri também, né? Tava 5-1, Lelê. Tudo bem, mas dá, né? a regra não 5-1, permite, né? Tudo bem, ninguém vai fazer... A boleirada tava pedindo pra acabar logo. Ninguém vai fazer 4 gols faltando 20 segundos, né? Mas enfim, não dá. Nota 7 pra ele, velho. Tá bom, passou de ano. Tá bom. Seu Sávio Pereira Sampaio. Tá ótimo. Leandro Quesada, tá bom, Lelê? Tá ótimo. Amanhã tem mais. Sexta-feira estaremos juntos no Esporte em Debate. Bom descanso. Um abraço a você e até lá. Tchau, Valeu, Quesada. Capri. Sigo aqui na programação acompanhando tudo aí também do clássico lá na Vila Famosa. Valeu, Capri. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Já que o Quesada avisou, então me dá um tempinho aí, ó. Rapidinho a gente vai para uma parada rápida e na volta o assunto vai ser Santos 1, São Paulo 1, o clássico desta noite do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. É o assunto na sequência, no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí, hein? Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. A paz nas cozinhas dos restaurantes está perto do fim. Vem aí a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O nosso chefe Eric Jacan está chegando para salvar restaurantes com desafios ainda mais complicados. Ou seja, vem muita bronca por aí. Nova temporada de Pesadelo na Cozinha, a partir de 24 de fevereiro, na Band TV. Em todo lugar, com HG na carta você pode contar. Tá na sua
sua rua, na estrada é segurança, no asfalto, na lembrança é de confiança. Dá na sua história, no peito, no seu jeito. Chega mais com ele, tudo azul fica perfeito. É ele que tá em todo lugar. Pode contar, amortecedor é HG Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com o seu mecânico de confiança e conte com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Ferramenta profissional é Vonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Vonder conta com produtos que dão uma goleada de durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra, oficina ou indústria. A Vonder entrega as melhores soluções em ferramentas e equipamentos para o seu trabalho profissional. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder. Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final pela rede Bandeirantes de Rádio, 00:33. 33 minutos da madrugada da quinta-feira. Mas agora chegou a hora de falarmos do clássico. Santos e São Paulo jogaram esta noite na Vila Belmiro, empate por 1-1. Nós vamos ouvir os gols aqui, Michel Lopes, a narração do Ulisses Costa. Primeiro o gol do Santos, depois o gol de empate. Zé Rafael e Caleri marcaram os gols na Vila Belmiro. E depois nós vamos trazer Everton Ramos, que vai falar junto com Paulo do Vale, com a análise de Alexandre Pretzel. Tudo desse empate. Não foi bom para nenhum dos dois. Mas quer dizer, pior para o Santos, né? Jogando em casa, empatar. Ô Peixão! Ô Santos, ô Voivoda, o que tá rolando aí, hein? Pro Santos foi pior, né? Teve protesto da torcida lá, que não quis saber de torcer, né? Protestou. E pro Santos foi pior empatar em casa. São Paulo ainda, né? Fora de casa, o empate, ainda tá tudo bem. Mas pro Santos, o empate não foi legal, o Santos segue sem vencer. Então vamos lá. Os 2 gols da partida, na narração do Ulisses Costa, e depois o Everton Ramos abre os trabalhos lá da Vila Belmiro com Santos 1, São Paulo também 1. Ulisses Costa! Recebe da Real para Vini Brito, vem sempre o Santos tenta descer, bem aberto, continua novamente Vini, recomeça para o time do Peixe, abertura vem para o setor de esquerda, campo de ataque, levantamento da bola no gol, bola desviada, Zé Rafael! No rebote!
batida pro gol. Estranho, Rafael no lance. Estranho demais. Ele espalmou para frente a bola. A bola sobrou na entrada da pequena área pro Zé Rafael, que deu um bico na bola, deu uma pica na bola e meteu no fundo da rede. Zé Rafael para fazer o peixe. Agora Santos 1, São Paulo 0. Mas que entregada do Rafael. A abertura vem para Lucas, cruzou na boca do gol, toque de cabeça. Caleri. Do São Paulo na Vila. Mike de primeira para Lucas. Lucas cruza na medida pro Caleri. Ele subiu de cabeça, cabeceou no campo esquerdo no contrapé do Brasão. A bola deu na bochecha da rede, morreu no fundo do gol. Toca no Caleri, que é gol. Toca no Caleri, que é gol. O São Paulo empata o jogo. 1 São Paulo, 1 Santos. Caleri. Ele tem o cheiro do gol. O detalhe é teu, vai. Fala, Capri, boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no apito final da Rádio Bandeirantes, trazendo um panorama do que foi esse clássico Sansão aqui na Vila Belmiro, empate em 1-1, com o São Paulo, que vinha de 2 vitórias, então segue numa sequência positiva, conquistando um ponto fora de casa, e um Santos pressionado, que segue sem vencer, chega a uma sequência de 7 jogos sem vitórias. Nesta temporada, é complicada a situação, hein? E ainda que mantém o treinador, o técnico Juan Pablo Vojvoda, chegou inclusive a estar ameaçado por causa dessa situação. São 7 jogos sem vitórias, mas o principal alvo da torcida é a diretoria, tem sido Marcelo Teixeira, Alexandre Matos também, tá? Inclusive um protesto que começou no primeiro tempo. Os torcedores do Santos nos primeiros minutos, vindo principalmente de uma torcida organizada, não chegaram a comemorar, a fazer festa, a torcer, a gritar como de costume, fazer cantos ali, né? Como de costume. Foi um silêncio absoluto nos primeiros 15 minutos do clássico na Vila Belmiro. E isso chamou a atenção. É um protesto silencioso, que foi ouvido de outras formas também. Ao fim do primeiro tempo, com o Santos vencendo o jogo, diversas faixas da mesma torcida organizada para a presidência do Santos, para o Marcelo Teixeira. E ao fim da partida, com o empate confirmado e com mais uma vitória não vindo, o torcedor voltou a chamar a atenção. O que chamou, inclusive, a minha atenção aqui, ô Capri, foi que na saída do gramado, o Vojvoda foi o único poupado. Ele passa pela torcida e a torcida não expressa nenhuma reação ao Vojvoda. Agora, os jogadores que vieram na sequência, aí sim, diversas palavras de ofensa, jogadores que foram rapidamente para o vestiário da Vila Belmiro. O Santos segue sem vencer após 8 jogos. Na verdade, em 8 jogos na temporada, o Santos chega a essa sequência de 7 partidas sem vitórias. Complicada a situação do Santos. Vojvoda falou, além dele também o Gabriel Barbosa, mas antes de ouvirmos os personagens, né? Ainda havia uma preocupação com a parte externa da Vila Belmiro em caso de não vitória do Santos, em caso de derrota. Isso não aconteceu, felizmente, viu, Capri? Inclusive, pude apurar aqui com pessoas que trabalham na Vila Belmiro, que equiparam os carros aqui ao redor do estádio, que eles foram ali sinalizados pelos moradores, que tinham sido notificados para não deixar nada, nenhum carro estacionado ou ali próximo, porque a situação depois do jogo com uma derrota poderia ser pior. Derrota não veio, mas a sequência negativa segue. Segunda rodada de Campeonato Brasileiro, e o Peixe não conquistou ainda nenhuma vitória, apenas 1 ponto conquistado em 6 disputados até o momento. Santos, que não teve Neymar em campo e que prioriza essa reta final de Campeonato Paulista, que é uma situação mais alarmante. O Santos está ali só a 2 pontinhos da zona do rebaixamento, e tem esse time que abre a zona do rebaixamento em um duelo direto nas últimas rodadas, na última rodada desta primeira fase. Outro destaque, na mudança, nas alterações, o Vojvoda dando a oportunidade ao João Basso. Capri, ele não jogava desde a última semana de julho, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, duelo contra o Sport na Ilha do Retiro. O João Basso volta a atuar depois de mais de 6 meses. Essa partida, inclusive, em julho terminou empatado em 2-2, o Santos saiu perdendo por 2-0, foi buscar o empate, com gol
de João Basso. Então ele não jogava desde então e havia marcado nesta última partida. Entrou no lugar do Adonis Frias, que sentiu um desconforto muscular e vai passar por exames médicos amanhã. Zagueiro titular do Santos, então pode ser mais uma baixa para o elenco neste restante começo de campeonato. Antes de ouvirmos os personagens, o que disse Vojvoda e o que disse Gabigol, a gente vai primeiro à análise do nosso comentarista Alexandre Pretzel. Entre Santos e São Paulo era bem previsível de acontecer antes da partida. Por quê? Com olhos para o Campeonato Paulista, onde Santos e São Paulo ainda lutam para chegar na próxima fase e até para evitar vexames de rebaixamentos, claro que o jogo de hoje merecia uma atenção especial. São Paulo foi com força máxima, o Santos também. O Santos mais pela pressão em cima do Vojvoda e o São Paulo mais para garantir um pontinho fora de casa. E foi o que conseguiu. Então, o empate foi muito bom para o São Paulo e deixou o Santos ainda em debate. Zé Rafael abriu o placar aos 49 do primeiro tempo, numa etapa onde São Paulo foi melhor. O Crespo escalou o time no 3-5-2 normal, com Franco, Arboleda e Sabino, mais o Mike e o Enzo nas alas, Pablo Maia, Bobadilha e Danielzinho, e o Tapia com o Caleri. Deixou o Luciano e o Lucas Moura no banco. O Santos com a sua força máxima num 4-3-3, mas com 3 homens no meio. Sem muita imposição e sem muita chegada na frente. João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael, com o Barrial e o Rony abertos e o Gabigol como centroavante. E Mike e Escobar, laterais lentos, sem muito apoio. Então o primeiro tempo foi mais do São Paulo, jogo coletivo forte e com chances desperdiçadas por Caleri e por Tapia. Tudo isso até os acréscimos, porque aos 49, um chute do João Schmidt de fora da área, o Rafael falha, rebate pra frente no pé do Zé Rafael, que estava parado. A primeira bola que o Zé Rafael entrou na área, ele estava parado em condição legal e ele apenas chutou pro fundo da rede. Então, assim que saiu o gol, terminou o primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Moura entrou aos 15 do segundo tempo, junto com o Luciano. E essas mudanças, além também da entrada do Marcos Antônio, essas 3 mudanças do Crespo aos 15 do segundo tempo deram um novo ritmo pro São Paulo. Lucas Moura entrou muito bem, voltando a ser aquele bom Lucas, né? De um jogo intenso, um jogo rápido, um jogo ativo do meio para frente. E ele conseguiu algumas vitórias pessoais e no cruzamento que ele deu, numa passada de bola do Mike para ele, pela direita, ele cruzou e o Caleri fez um gol de centroavante. Um cabeceio mortal, forte, no canto esquerdo do goleiro Brazão, empatando o jogo aos 20 do segundo tempo. Depois desse gol do Caleri, o jogo meio que assentou, com os dois times se estudando, mas sem grandes ambições ofensivas. O jogo parecia que, sabe, não tinha hora para terminar, porque ficou arrastado, ficou lento, com os dois times cansados e meio que satisfeitos com o empate. E até o final foi assim. Então, um empate bem previsível que a gente apontava antes da partida aconteceu na Vila Belmiro. Consequência disso para o fim de semana. Neymar vai jogar pelo Santos, é uma esperança para que ele jogue contra o Noroeste e depois ajude o Santos no meio da próxima semana pelo Brasileirão. E no lado do time do São Paulo, uma vitória sobre o Primavera garante o time na primeira divisão do Campeonato Paulista e ao mesmo tempo também dá um ânimo para tentar chegar no mata-mata do estadual. Para depois receber o Grêmio na próxima quarta-feira e tentar somar ainda mais pontos nesse início de Brasileiro. Complicado para os times por causa da maratona de jogos e fisicamente com os times ainda descontados e cansando bastante durante os jogos. 1-1, Capri, num empate muito previsível antes do jogo e no cenário que a gente viu na Vila Belmiro. Tá aí o comentário então do Pretzel, Capri. 2 coisas me chamaram a atenção em relação à entrevista coletiva aqui na Vila Belmiro. Tanto Vojvoda quanto Gabigol, eles tinham discursos de que na partida de hoje o Santos tinha tido uma melhora de desempenho. O que eu particularmente aí nessa análise acompanhando o Santos dia a dia, não observei. Poucas chances criadas, o Santos não chega a um resultado positivo. E mais um detalhe também, o Vojvoda, como eu disse, bastante ameaçado, eu diria pressionado no cargo, mas quando se há uma pressão maior sobre a diretoria. Mas hoje mesmo o Vojvoda teria chamado integrantes da comissão técnica e funcionários do Santos e o próprio elenco para um bate-papo, para uma conversa, justamente por causa dessa situação, tentando reunir todo mundo, tá? Então ele inclusive comentou dessa reunião. Vamos ouvir o que disse o técnico Juan Pablo Vojvoda. Aqui na sua frente. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta, claro, do jogo, mas acho que é inevitável também somar junto aos protestos da torcida, mas relacionando, claro, ao trabalho de vocês. Sobre o jogo, eu queria que você pudesse comentar da escolha tática, por jogar com o Gabriel Menino aberto na direita, com o Barrial aberto na esquerda, se isso de alguma maneira não prejudicou o meio, um armador por ali, enfim, eu queria a sua opinião sobre isso, sua análise. E
se de alguma maneira, pelos protestos da torcida terem sido claramente relacionados diretamente à diretoria e jamais a você, se você sente mais confiança no cargo, até pela questão da reunião que teve entre ontem e hoje, não sei se foi ontem ou se foi hoje, de você com o elenco, se isso te deu confiança da sua permanência, mesmo não vencendo o jogo. Bueno, boa noite. En cuanto a análisis de juego, un juego brigado, disputado, de Serie A, con un Chimi como San Pablo, que ya conocíamos de hace 2 o 3 días que habíamos jugado contra ellos también. Acho que fue una partida equilibrada de parte nosa, donde o dados estadísticos también que marcan o tendencia de fuchibol fueron muy igualados, en pose de bola. Acho que tivemos más finalizaciones que adversario, conseguimos abrir o placar, ahí es algo para mejorar. Entonces en ese momento, yo que fue entre el minuto 15 que les hicieron unas mudanzas, entró Lucas Moura, Luciano, tenían 2 atacantes fuertes en el juego aéreo. Yo estaba pensando en alguna mudanza de parte nosa también defensiva, porque un momento que precisamos o puntos, ¿sí? Más iban 15 minutos, estábamos jugando aquí en la Vila, y bueno, en ese momento o recibimos o empate. En resumo, un juego de Serie A muy disputado, ¿sí? Muy disputado, donde acho que hicimos una boa primera parte, una segunda parte donde fue también igualada, mas gusté más de la primera parte que de la segunda. En cuanto a los disposicionamientos, a la disposición táctica de Ochimi, teníamos un doble volante. Minino también es un volante más, equilibrar eso, también con un sistema de San Pablo que juega con una línea de 3, con 2 alas y 3 no medio. Entonces yo quería eso. Con Minino equilibrar, con Barreal ter un poco más de juego en ese sector, y con Gabriel fluctuando y con la profundidad de Ronnie, ¿sí? Yo en cuanto a la reunión, bueno, son cosas internas que yo como entrenador siento a veces la necesidad de unir al club, principalmente a jugadores y a toda la gente que trabaja en el día a día. El club tiene que estar unido, ¿sí? En cuanto le respondo la tercera pregunta que vos hizo de análisis, hizo de la reunión y bueno, y la protesta. Yo cuando llegué aquí, yo llegué con el presidente, ¿sí? Con Alexandre Matos. Ellos fueron, o que yo tenía, no sé si había tenido son un mes o menos de mi salida de Fortaleza, y no pensaba en trabajar tan pronto, mas ellos mostraron, ¿sí? La seriedad que querían, un Santos que se posicione de una manera estable, porque lembrar también que o Santos en los últimos años también no ha estado brigando acima en la tabla. Entonces ellos quisieron o falaron conmigo para eso también. Bueno, precisamos resultados, estamos en una situación muy complicada, mas también o precisamos ordenar o clubes. Yo veo en ellos ese compromiso y esa seriedad también. Después son resultados de fuchibol. Bueno, es así, más un orden económico, una credibilidad de afuera también. Cuando falo de eso, bueno, hay que conseguir, y eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, vamos a ser honestos, sinceros. Eu trabajo todo día y veo eso también de ellos, que cometen errores, deben cometer errores como lo cometo eu, como lo debe cometer vosés y todos. Mas tenemos que estar juntos. En la reunión esa, para simplificar, también es eso, estar juntos. No estamos en un momento para empezar a dividir. No hay que dividir. Bueno, hay que sumar. Y bueno, es eso. Y a mí también me cuesta, ¿me entiendes? A mí me gusta la vila del apoyo, la vila que yo tengo que responder a la vila también, al torcedor. Yo comprendo,
torcedor quiere disfrutar también, y sí, porque bueno, mas futebol está muito igualado, la parte económica joga una fase muy importante en futebol brasileiro, y bueno, también es conseguir eso, ¿sí? Lo que digo de verdad, lo que veo dentro de OCT, ¿sí? Bueno, las cosas están melhorando poco a poco, y el que trabaja ahí, por eso eu falei con todos, bueno, precisamos eso, y bueno, y sabemos que hay ruidos afuera, hay protestas afuera, mas si llevamos todas esas protestas de fuera para adentro, no sé si ayuda, ¿sí? Hacer autocrítica, falei con jugadores, falamos con el presidente, con Matos, bueno, hacer una autocrítica como pessoas razonables, ¿me entiendes? Que piensan, bueno, a ver, ¿en qué estamos fallando? A ver, pero ¿en qué estamos fallando este año o en qué está fallando Santos en los últimos años? Entonces, eso también hay que hacerlo. Mas eu posso falar y vos también, eu comprendo que vos, profesor, deja de falar de eso y consigue resultados, ¿sí? Bueno, mas los resultados vienen también con un trabajo, con una organización, con una credibilidad, ¿sí? Eso a mi manera de ver, tiene que ser así, ¿sí? Después comprendo el torcedor, comprendo la pasión, comprendo las protestas. Eu quiero una vila con más fuego, ¿me entiende? Como, bueno, es eso, y vamos a recuperar y vamos a llamar nuevamente ao torcedor, ¿sí? Para sentir el apoyo deles também. Oi, Voda, tudo bem? Boa noite. Pedro La Roca, Energia 97 FM. Queria aproveitar esse trecho final da tua resposta sobre resultados. Nesses primeiros 8 jogos do ano, você não tem repetido muitas escalações, muito pelo contrário, tem feito muitas mudanças. Sim. Hoje foram 5 em relação ao clássico do final de semana. E você citou até no começo da resposta em relação à análise, a pergunta do colega, sobre que depois das mudanças que o Crespo fez, né, desfez a linha de 3 zagueiros, reforçou mais o meio-campo, foi quando o Santos começou a ter mais dificuldade. Minha pergunta é a seguinte: você entende que hoje, se tratando de mercado, há necessidade de a contratação de novos jogadores para o meio de campo, que na minha visão o Santos é o setor que hoje tem mais dificuldade? Bueno, o diretoria está trabalhando en eso, junto con comisión técnica. Eu como comisión estoy muito también enfocado en o día a día, jugando cada 3 días, mas estamos trabajando en eso. Precisamos un elenco amplio para Brasileirao, Sudamericana, bueno, ahora está Paulistao, Copa Brasil, sabemos, o dificultades o calendario. Sabemos que tenemos jugadores, bueno, que no estaban disponibles hoy, que son jugadores importantes. Uno de ellos corresponde también a un medio campo. Hoy recuperamos a Bontempo. Vamos a recuperar pronto a Neymar, que es nuestra bandera, y precisamos todo de él. Estamos recuperando a Tassiano, entonces, hoy, bueno, recuperamos a algunos jugadores, mas estamos continuamente atentos al mercado, ¿sí? Mas el mercado no es fácil tampoco, ¿sí? Yo sé que el nombre Santos, ¿sí? El nombre, y vos con una ligación, mire, eu ligo desde Santos, quiere venir, ¿me entiendes? Y eso acontecía, no sé, en 15 años atrás, sí, vos para Santos, porque es Santos. Ahora hay otras concurrencias, ¿sí? Entonces, o Santos continúa siendo, a mí cuando ligaron conmigo, también digo, es Santos, el escudo, es todo lo que... Mas hay otras cosas también, y vamos a ser realistas en eso, ¿sí? O jugador dice, bueno, es Santos, sí, es Santos, es un club grande, mas yo estoy aquí en un club que yo gano este dinero, y no es tan fácil esas negociaciones. Voivoda, que depois de 26 jogos, esse número chama bastante atenção. Chega a 12 empates no comando do Santos. É quase a metade, tá? 26 jogos, 12 empates. E aí são 7 vitórias e 7 derrotas. Como eu havia dito, quem também falou antes foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, também bastante questionado pelo torcedor nesse início de temporada. Marcou 2 gols, mas hoje na partida passou 1-0. Uma atuação discreta, voltando muito para atuar um pouco mais atrás, para tentar trocar passes com os seus companheiros.
Gabriel Barbosa foi destaque também hoje na entrevista coletiva. Vamos ouvir o que disse o camisa 9 do Peixe. Gabriel, eu queria um bastidor seu, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes, boa noite. O resultado de fato não veio e a gente viu ali na saída do gramado os torcedores ali muito efusivos e com palavras para vocês, até mesmo ofensas. Queria saber como foi esse bastidor depois do jogo, o clima no vestiário após mais um resultado que não vem. O Santos chega a uma sequência de 7 jogos sem vitórias, é ainda um começo de Campeonato Brasileiro, mas no Paulistão um time ainda mais pressionado. Normal, a gente está no Santos. É claro que vai ter cobrança por resultados e eu acho que eles não estão errados. A gente joga no maior time da terra, como eu falei. A gente tem capacidade de trazer vitórias para o Santos. A gente tem capacidade de jogar melhor. Creio eu que hoje a torcida não tem, entre aspas, do que reclamar. Teve muita intensidade, muita luta. Saímos ganhando, uma pena que por um lance a gente não conseguiu a vitória. E como eu falei, a gente está num time grande e a cobrança vai existir. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a cobrança vai vir, a gente também sabe, se a gente vencer, vai ter o apoio deles, que é sempre muito importante. É isso, Capri, o Santos não tem folga, treina quinta, treina sexta e no sábado a equipe viaja para Bauru, onde domingo tem este duelo decisivo e pode ter o retorno do camisa 10 de Neymar para este confronto contra o Noroeste. Luta contra o rebaixamento, 4 da tarde em Bauru, rodada de número 7 do Campeonato Paulista, a penúltima rodada da primeira fase. Um panorama do Santos e agora a gente vai saber como foi o destaque e essa noite do São Paulo com o Paulo do Vale. Boa, Everton Ramos. É o seguinte, pelos lados do São Paulo, o técnico Hernan Crespo demonstrou que poderia ter saído com um resultado ainda melhor que o empate. Vamos acompanhar o treinador argentino, deu respostas importantes a respeito do planejamento do tricolor paulista e também falou a respeito do Luciano. Mas para a reta final da coletiva, o Crespo foi questionado a respeito da condição do Luciano. Terminou o jogo colocando ali a mão na região posterior da coxa e o Hernan Crespo se mostrou um pouco preocupado. Diz que quer contar sim com o Luciano para sábado, jogo importante aí contra a equipe do Primavera, mas por enquanto a gente pode colocar como dúvida o Luciano, que saiu se queixando aí de dores na coxa. Vamos acompanhar a coletiva do treinador argentino após o empate 1-1 entre Santos e São Paulo, jogo na Vila Belmiro. Crespo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria que você comentasse como que você avalia esse empate fora de casa, no clássico, enfim, e que você falasse também sobre a rodagem que você vem fazendo, né? A gente vê a cada jogo alguns jogadores dos principais entrando no banco de reservas e aos poucos entrando ao longo das partidas, enfim. Isso é algo conversado e é feito especificamente para não estourar, até por uma questão de traumas do ano passado? No, acho que la situación particular, en este caso fue Marcos Antonio y Luciano, por la secuencia, un desgaste de secuencias, ellos no estaban al 100% en el tema energía para dar. Perdón. No sé. Perdão, parou aqui. Então, sí, mas todo mundo en este momento están bien, que entró también fez a diferencia. Acho que el grupo podemos tener mudanzas, como podemos jugar con 3, con 4, podemos até mudar protagonistas. El nivel de São Paulo es grande, então acho que jogar contra o São Paulo está voltando difícil para todo mundo. Porque estamos bien, porque estamos alineados, porque el grupo está fuerte y entendió que tiene que brigar y luchar. Y después, claramente, tenemos que jugar fútbol, tenemos cualidades, a sensación, aquí no es fácil puntuar, mas al mismo tiempo a sensación es que tal vez a gente podía ganar. Esa sensación, jugó melhor, fue protagonista, mas está bien. Também assim. Hernan, boa noite. No começo do ano passado, quando você ainda não estava aqui, o treinador era o Zubeldia, quando se projetava um São Paulo ideal, se falava num quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. O ideal ficou só na ideia por motivos que você sabe.
o São Paulo que você idealiza, talvez, claro que o ano é longo, você vai rodar muito, mas o São Paulo que você idealiza passa por um quarteto com Marcos Antônio, Lucas, Caleri e Luciano, que atuou junto nesse segundo tempo? Eu aprendi aqui em São Paulo que o mundo ideal não existe. Tem que viver dia a dia. Neste momento, a escalação é esta. Neste momento, estamos muito contentes que aqueles como Caleri, que voltando a lesão, está voltando. Muito contentes com Lucas, que está voltando. Estamos esperando a André Silva, voltou Luan. Devagarzinho a gente tenta de manter uma linha, de manter uma identidade e tentar fazer o melhor possível. Hernan, tudo bem? Boa noite. Percebe-se um cuidado muito grande seu e da comissão nessa volta do Lucas. Alguns minutos, um pouquinho mais, no final de semana meio tempo já com o resultado em vantagem, hoje 35, 40 precisando reverter e ele participa diretamente. Quanto tempo você acha mais, pelo que você tem acompanhado, que o Lucas tem condição de ser a iniciar o jogo? Depende dele. Depende dele. Neste momento el capo fala. Lucas, vemos coisas interessantes. Claro, uma espera dele ainda muito mais, então ficamos tranquilos, ele tem que ficar tranquilo, que quando... Acho que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver quando Lucas já está para jogar 90 minutos ou quando Lucas vai ser Lucas. Estamos começando a ver sinais, isso é muito importante. Crespo, boa noite, aqui na sua frente. Tudo bem? Você já falou algumas vezes sobre a importância de colocar o carro na pista nesse começo de temporada. E a gente tem notado que o time tem evoluído. No começo você precisava mudar quase o time inteiro para descansar alguns jogadores. Agora você não tem feito mais isso. Você acha que o carro já está na pista? Falta muito? Falta pouco? Como que você avalia? O carro na pista, eu falei exclusivamente de Paulistão. Já neste momento, o carro não está na pista, mas está nas nossas mãos. Porque a gente tem que ganhar com Primavera e tem que ganhar com Ponte Preta e vai estar classificado. Então, neste caso, a gente tem a possibilidade nas próprias mãos, tem que aproveitar. Mas ainda isto não aconteceu. Tá aí, portanto, Hernan Crespo. No sábado, São Paulo enfrenta a equipe do Primavera, 8h30 da noite no Morumbi. O Crespo deu a letra aí, hein? No mundo ideal, que ele na minha pergunta disse que não lida com o mundo ideal no São Paulo, mas no mundo ideal do Crespo, novamente 50 mil pessoas no Morumbi apoiando o tricolor paulista. A sequência do São Paulo entre Paulistão e Campeonato Brasileiro, o tricolor terá no sábado a equipe do Primavera 8h30, na quarta-feira o Grêmio pelo Brasileirão, jogo no Morumbi, e aí no outro final de semana, já de carnaval, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, jogo em Campinas. Portanto, fica aí essa situação do Luciano, né? Quem sabe amanhã aí com algum exame o Luciano pode ter um parecer com relação à presença dele ou não no duelo contra a equipe do Primavera, sabadão, 8h30 da noite, Capriotti. Aí está, o trabalho da equipe Bandeirantes na Vila Belmiro, com Everton Ramos, Paulo do Vale, Alexandre Pretzel e o empate por 1-1 de Santos e São Paulo. Vamos ver os desdobramentos, né? Como vai ficar o Vojvoda ainda mais pressionado depois desse empate, mais pressionado. Domingo nesse jogo contra o Noroeste em Bauru. Neymar vai ter que ir pro jogo, né? Tá na rua. Ô Neymar, tá de brincadeira, né, Neymar? Vamos lá, Neymar. Pensa um pouquinho no peixão aí. Esquece a seleção e você tem que jogar no Santos pra ir pra seleção, Neymar. Você tem que jogar no Santos pra ir pra seleção. É verdade. Tá todo mundo esperando que você volte bem. Possa jogar vários jogos, muitos jogos, sem se lesionar, sem se machucar. Mas tá na hora, né, Neymar? O Santos tá precisando de você. Vamos lá, então, domingo. Vamos ver se teremos Neymar contra o Noroeste e o Tricolor. É o São Paulo também, de olho na classificação do Campeonato Paulista. E aí vem o Paulistão e a gente vai falar muito. Aliás,
nessa quinta-feira tem Campeonato Paulista, hein? É o jogo do fim de semana que não aconteceu. Corinthians e Capivariano. Ulisses Costa transmite o jogo do Timão na noite desta quinta para todos vocês. Produção do apito final do Pedro Cohen, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeque e Roberto Dias na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.